Na escola ensina tudo, não te ensina a vender. Na escola ensina tudo, não lhe ensina a guardar seu dinheiro. A profissão que meu filho escolher, eu fico muito contente. Mas qualquer uma que ele escolhesse, antes disso, eu faria ele ser um vendedor. E eu fiz. Ele tem que pensar assim, poxa, o patrão comprou um carro novo, isso quer dizer o quê? Tá prosperando. Se tá prosperando, meu emprego tá garantido. É porque... Se meu emprego tá garantido e ele tá prosperando, a empresa tá crescendo, eu vou ter uma oportunidade de crescer para um cargo melhor. Um cargo melhor, mais responsabilidade, vou ganhar mais dinheiro e vou tocar meu carro também. É disso, né? Que empresário é você que não tem um Prolabore? Né? E aí? Dinheiro seu é seu, dinheiro da empresa é da empresa. Né? Então, a partir do momento que você mistura, você tá na fila de quebrar. Quando você fala de crise aí, tem aquela frasezinha que eu gosto muito, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É, isso aí. Aí você quer ficar de pau lá. Olá, pessoal. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. Aqui você aprende a tornar mais simples as complexidades do mundo do empreendedorismo e aplicar no seu dia a dia de forma prática. Nós trouxemos aqui hoje um convidado muito especial para falar de um tema importante, um tema que eu acho que uns amam, outros talvez não gostem tanto, né? Porque acaba causando uma certa pressão, que é sobre metas, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho aqui hoje como criar metas eficientes e, muito importante também, alcançáveis, né? Então, sem mais delongas, apresento a vocês aqui o nosso convidado mais que especial, Venilton, da Frota Distribuidora. Inclusive o nome Frota vem do sobrenome dele, um nome forte e ótimo. Gosto do nome Venil, tá achando muito forte. E o Frota também. Ele é fundador, né, proprietário da Frota Distribuidora, uma empresa hoje distribuidora de materiais de construção agrícolas e de irrigação, né? Grande aí, forte atuação na região aí, não só Bahia, território mais à frente aí, imagino, se não buscando aí o Brasil inteiro, que é um cara que quando fala de vendas, eu sei que é com ele, vocês vão entender o porquê aqui, beleza? Venilton, seja muito bem-vindo, se apresente aí pra gente e fala um pouquinho aí quem é o Venilton e como você chegou à fundação aí da Frota Distribuidora, que hoje é uma referência não só para nossa cidade matriz aqui, Caculé, mas também na região inteira. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Me sinto lisonjeado por essa apresentação, dizendo que convidado especial, né? Mas muito obrigado. E então, a Frota Distribuidora, ela hoje é uma empresa ligada ao ramo de distribuição no B2B, né? Do materiais de construção, irrigação e agrícola. Nós fundamos a Frota em 2016. Eu costumo dizer que nós não fundamos em 2016. Nós iniciamos a nossa operação comercial em 2016. Mas ela foi fundada desde lá atrás, né, anos anteriores, quando começou o nosso planejamento, pelo menos mental. Porque eu acredito muito na questão mental e na meta, né, que é o seu tema aí hoje, desse podcast. Nós tínhamos uma meta de iniciar o próprio negócio no futuro. E escrevemos isso no papel. Eu falo escrevemos por quê? Porque minha esposa também minha família sempre participou, né, desses meus pensamentos e sonhos, sempre me apoiaram com isso. Porque sonhos, na verdade, todos nós temos. Mas se os sonhos não forem transformados em metas, é melhor você ficar deitado na cama sonhando, que dá menos trabalho. Né? Então, o que dizem, né? Sonhar não custa nada. Mas também não traz resultado. Se não realizar, também não traz resultado. Não adianta nada. Sonho. Então, eu transformei isso em meta em 2008, mais precisamente. Eu ouvi um palestrante dizer sobre o quadro da prosperidade. E legal. Eu desenhei esse quadro da prosperidade e coloquei dentro do meu guarda-roupa, onde todo dia de manhã que eu fosse trocar de roupa, eu via o que eu queria para anos seguintes, né? Que massa. E isso um negócio desse também. Vem se realizando, porque assim, eu acredito muito na energia do pensamento. Né? Quando você ouve algumas coisas da mitologia grega, que fala do terceiro olho, tal, aquele negócio ali, são coisas que eu não acredito, mas eu acredito na questão mental. Quando você mentaliza algo, o seu corpo, as suas células, eles se movimentam para que se transforme em realidade. E aí você trabalha mais, você se chateia no trabalho que você está, e você, no outro dia, você volta do mesmo jeito, você volta bem novamente, porque você sabe que você tem um propósito, né? Você tem algo maior a buscar.
E como você falou, as pessoas às vezes não gostam de metas. As pessoas às vezes não... Acha que é muita Acha que é muita pressão, que eu vou dar uma depressão por causa da meta. Então eu já teria morrido. Né? Porque se você não tem uma meta, no meu sentido, no de pensar, você não está mais vivendo. Você tem que ter uma meta, seja ela qual for. Se sua meta é um casamento, que seja. Se sua meta é fazer uma viagem, que seja. Se é trocar de carro, que seja. Se é ganhar o dinheiro, que seja. Cada um tem seu anseio, seu desejo e deve se transformar em meta. E a frota distribuidora, ela foi uma meta. Mas uma meta consciente, uma meta planejada. Eu vim de uma família simples, né, da zona rural de Caetité, onde aos 12 anos eu saí de casa para estudar, né, morei de favor na casa de amigos e parentes da minha mãe e do meu pai durante 2 anos, até o meu pai conseguir fazer um lugarzinho para eu ficar. Passei a morar sozinho aos 14 anos, trabalhei como camelô na feira nesse período, né, que eu estudava à noite e trabalhava outro período, justamente porque eu tinha algumas metas, e uma das metas era comprar uma bicicleta. Então, se eu queria comprar uma bicicleta, eu tinha que ir para a feira trabalhar para ganhar minha grana. E eu gostava muito, assim, nunca gostei muito de estudar. Mas o negócio era a mão na massa. Mas mesmo. eu gostava de entender o porquê das coisas. Eu sempre carreguei comigo aquela frase que diz assim, eu ouvia muito um bispo falar em Caetité, do Homero, finado do Homero, ele falava, conhecereis a verdade vos libertará. É fantástica essa frase. Então eu entendi que todo livro que eu lesse, todo assunto que eu buscasse, eu me tornaria mais livre de um sistema que aprisiona as pessoas a não empreender. Na escola ensina tudo, não te ensina a vender. Na escola ensina tudo, não lhe ensina a guardar seu dinheiro. Não ensina você a ser economista, não ensina você a racionar. Na escola ensina você a aprender, ensina você a conseguir um bom trabalho, a passar no concurso, a ir para o setor público, mas não lhe ensina a você conviver com o recurso que você traz do seu trabalho. Né? Não ensina você a não ser consumista, né, do sistema, digamos assim. E aí eu tive a sorte em 1900 e alguma coisa, eu tinha 94, 95, eu tinha ali meus 15 anos, que um cara resolveu me dar uma pasta de representante comercial, eu nem sabia o que era isso. E essa pessoa mudou minha vida. Porque eu aprendi a vender ali. Eu aprendi a trabalhar por comissão, por resultado, por meta. E naquele momento, eu falei, tudo que eu queria, eu não queria um salário fixo do governo, passar no concurso público da Receita Federal, eu não queria isso. Porque antes disso eu tinha um sonho de ser funcionário do Banco do Brasil. Porque os meus colegas que tinham uma boa condição de vida eram filhos de donos do Banco do Brasil. E eu vindo da zona rural, eu achava bacana, o cara tem um videogame, o cara tem... Então, eu queria ser aquele cara. Só que quando eu conheci a área de vendas, eu entendi que eu poderia ganhar muito mais, porque era comissão, e quem faria meu salário não era um teto base estipulado pelo governo, mas sim o meu próprio esforço e o meu próprio trabalho. Prova disso que aos 16 anos eu consegui uma das minhas primeiras conquistas, que foi comprar a minha moto. Naquela época era uma coisa muito difícil, só o pessoal que ia pro corte de cana, juntava uma grana, trabalhava 4 anos para comprar uma moto. Hoje não, hoje todo mundo tem uma moto aí, mas naquela época era mais coisa difícil, extraordinária. Né? Minha primeira TV colorida, meu primeiro rádio gravador 3 em 1, né? Então, tudo com o suor do seu próprio trabalho. Tudo com o suor. E essas metas, né? elas foram aumentando de tamanho. Foi aumentando para o carro, foi aumentando para um terreno, foi aumentando para casa própria, porque eu sempre entendi que todo ser humano ele tem que ter uma casa própria. Para quando ele chegar à aposentadoria, não tá gastando a aposentadoria para pagar aluguel. Sim. Né? Então, eu comecei a eleger prioridades. E quando eu aprendi a ser vendedor, eu entendi que ali seria a profissão da minha vida. Vendedor. Caramba. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é vendedor. O cara quer falar que ele é médico. Tem muita gente quer falar que ele é advogado. Que não gosta de trabalhar como vendedor. Mas quando você fala vendedor, ele acha coisa difícil. Sabe por que ele acha coisa difícil? Porque não tem salário fixo. Não tem. Né? Aqui nessas mais a gente sempre fala que vendedor é o cara que mais tem chance de ganhar dinheiro dentro de uma empresa, seja qual segmento for. Exatamente. É o cara que tem que ganhar melhor na empresa, é o vendedor. Eu tenho uma ressalva. Ele tem que ser o melhor a ganhar se ele se esforçar para isso. Exatamente, pelo resultado. Sim, pelo resultado. Porque tem muito, eu costumo falar, muito Zé Galinha, né?
que tá ali para complementar a planilha. Isso, não. Mas ele vende uma mixaria ali e fica empatando no lugar de quem realmente é vendedor, de quem realmente quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, né? Tem que ser o É, cara sangue no olho. Eu gosto da minha equipe de pessoas assim, pessoas que compartilham comigo o mesmo sentimento de vontade de crescer, de vontade de fazer. Eu não gosto de ter colaboradores que jogam o dinheiro fora. Eu não gosto de ter colaboradores que têm sentimento de vitimismo. Eu gosto de pessoas que estão comungando com o mesmo objetivo de prosperar e de melhorar. Eu fico muito feliz e muito contente quando eu vejo um colaborador meu comprar uma casa, trocar de carro, pagar uma escola para um filho. Que legal. Porque eu sei que ele está bem. É, Então, quanto mais ele prospera, mais eu fico contente, porque eu também estou prosperando. sim. Né? Isso é verdade. Então, e quanto Cresce mais eu todos prosperar, juntos, mais eu quero que ele prospere, porque aí vira uma via de mão dupla. Né? Então, em 97, teve uma outra virada na minha vida, que eu comecei a trabalhar em uma loja de materiais de construção. Foi aí que eu conheci o materiais de construção, lá em Caeté, que é uma loja aqui da cidade, inclusive, né? Que é do Grupo VS. E ali eu tive uma oportunidade de ter uma pessoa, né? Que é o proprietário, que apostou em mim, apostou naquele moleque de 18 anos, que eu tinha 18 Novinho, anos na hein? época, novo. Né? Aos 20 anos, 21 anos, eu estava já coordenando uma equipe de vendas de um atacado distribuidor que começava naquela época, Peraí, né? quantos anos? Aos 21 anos. 21 anos. Aí no caso, a você competência tá parte aí. do início, Agora vocês começam, até agora vocês ouviram a história dele aqui, já é uma aula, né, pessoal? É. Vocês começam a entender o porquê que a gente chamou essa pessoa aqui importantíssima para falar sobre metas e sobre vendas, né? Pode continuar. E aos 21 anos eu faço uma ressalva, né? Eu estava casado, já estava com um filho de 1 mês de nascido, e em setembro do ano de 2000, eu me mudei para Caculé, justamente para esse trabalho que estava iniciando a distribuidora, o atacado dessa empresa, e aí eu vim para desenvolver esse trabalho. Experiência muito pouca, mas muita vontade de vencer. Muita vontade. A minha esposa ainda fazia faculdade em Caeté, eu tinha um filho pequeno. Minha esposa ia todos os dias à noite para a faculdade. Meu filho ficava na casa da vizinha, né? Porque eu estava trabalhando, eu chegava tarde da noite. E eu entendi que se eu quisesse algo para o meu futuro, eu não poderia ser funcionário. Eu teria que ser dono. Mas como que eu deveria ser dono se eu não tinha uma empresa? Eu passei a ser dono da empresa do meu patrão. Passei a ter o sentimento de dono. Repete o que você falou aí, só pra me dar um close nisso aqui, porque e acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque muita gente acha que quando trabalha pra outro, ela não consegue construir nada. Mas existe algo que a gente sempre fala, que é empreender mesmo no CNPJ dos outros, e foi o que você fez, né? Ó, eu vou citar de novo o Dom Homero, finado Dom Homero, Leite Negra de Caeté. Ele falava assim: quando ninguém estiver vendo, Deus tá vendo. Olha aí, cara. E eu peguei aquilo, eu ia nos encontros, né, nos cultos de final de semana da Juventude Carismática, e ouvi ele falando isso. Então eu me sentia assim, onde eu estivesse, independente se eu estivesse sozinho ou não, meu patrão estivesse por perto ou não, eu tinha que fazer o meu melhor, porque eu acordei com ele que eu ia ganhar um determinado valor para desempenhar uma determinada função, e eu tinha a obrigação de desempenhar aquela função com qualidade. O meu pai me ensinou isso. Essa questão da ética, do respeito, do direito e da sua obrigação. Então eu tinha meus direitos, mas também tinha minhas obrigações. Se eu era bom para recorrer aos meus direitos, eu teria que ser muito melhor para cumprir com minhas obrigações. E eu entendi que se eu não tinha condição, eu era um moleque de 21 anos, eu tinha um filho, uma esposa, construindo uma família, iniciando uma família, não tinha casa, pagava aluguel. Então eu tinha que pensar o quê? Eu tenho que empreender. Mas eu vou empreender como se eu não tenho capital? Eu vou empreender com o CNPJ dos outros. Né? Em outras palavras, era essa. E eu passei a desempenhar um papel como dono. Né? Paguei um preço alto em alguns momentos por isso, paguei. Fui crucificado por alguns, inclusive pela sociedade caculéense por isso, fui. Ou seja, a própria cultura meio que leva a gente contra esse tipo de formato, sim. Né? Ó, eu nunca admiti, mas se eu tinha combinado com você que você ia chegar às 7 horas da manhã pra trabalhar, aí tu chegava às 7h30, eu tinha que deixar isso passar por isso mesmo? Não. Aí quando o cara era demitido, eu falava lá na rua que Venilton era ruim. Não é que Venilton era ruim, Venilton simplesmente estava exigindo o cumprimento de um acordo. Porque eu sou desse perfil. Eu gosto de acordo. Aí eu sou do tempo do fio do bigode. Se eu fiz um acordo com você, eu fiz um acordo e acabou.
Então, eu gostei muito disso. E aí a gente desempenhou um bom trabalho dessa distribuidora. Como o Dom Homero falava, que sempre tem alguém te vendo, né? Ele falava, Deus está te vendo. Mas o meu antigo patrão estava me vendo, os colegas estavam me vendo. Nem sempre fui amado por todos, mas nem Cristo foi. Sim. Né? Eu sempre tive uma sensação assim, eu tenho que chegar em casa, eu sempre usei na minha casa fronha do travesseiro branca. Que para mim reflete pureza. E eu sempre tenho que botar a minha cabeça no travesseiro e falar assim, eu fui justo hoje. Que legal. Eu posso ter tomado uma decisão que o outro não gostou ou que até o outro foi prejudicado. Mas eu fiz com base no que foi justo para aquele momento. Né? E aquela consequência que gerou para a outra pessoa, não sou eu o responsável, mas ele que cavou a sua própria responsabilidade, aquele próprio ato. Então, nesse perfil de trabalho nessa empresa, eu acabei, né, que foi a AVS, eu acabei sendo bem valorizado, fui valorizado como pessoa, fui valorizado financeiramente, sempre amei de paixão aquele trabalho, gosto até hoje, né, apesar de ter montado uma empresa no mesmo segmento, eu tenho o mesmo sentimento de amor e gratidão por essa empresa, né, pelo meu antigo patrão. E lá eu tive a oportunidade de aprender errando. E empreendi. Eu digo assim, eu trabalhei lá há 20 anos. Fui um ano funcionário, que foi meu primeiro ano de trabalho. Né? Uhum. Eu fui 2 anos, digamos ali, um aluno mirim. E eu fui 17 anos dono. Eu me sentia como dono. Eu vou perguntar aqui, mas acho que a resposta é meio que óbvia. Você acredita que isso foi crucial para você ter a frota distribuidora hoje, a experiência que você adquiriu lá, para você fundar a frota? Foi o principal. Porque se eu agia como dono, no momento que eu me transformei dono, eu não tive dificuldade. Você já tinha toda a bagagem. Eu já tinha toda a responsabilidade de dono. Eu já entendia que aquele dinheiro gasto à toa do meu patrão, naquele momento agora passava a ser o meu. Eu sabia lidar com ele. Quando eu fazia viagens, eu não ficava no melhor hotel porque era meu patrão que estava pagando, que era a empresa que estava pagando. Eu escolhia um hotel limpo, bacana, confortável, mas simples e de valor acessível. Né? Eu não ia para o melhor restaurante da cidade. Eu ia para aquele que era acessível também àquele momento, à empresa. E eu, quando eu me transformei dono, eu já estava acostumado àquela rotina. As mesmas cobranças que eu fazia, eu continuei fazendo. A minha carga horária de trabalho, de 10, 12 horas por dia que eu tinha, ela não mudou. Porque tem gente que quer trabalhar 4 horas por dia e quer ficar rico. Difícil, né? É difícil. Se alguém descobrir a não ser dando golpe nos outros. Essa coisa. Eu vejo aí muitos pais falando pro filho que tem... O pai, às vezes, tem uma loja, aqui na nossa cidade mesmo, já ouvi isso, tem uma loja bacana e tal, e bota o filho para estudar fora porque fala com o filho que o filho não merece aquela vida que ele tem. Poxa, construiu a vida da loja, né, cara? É o lugar que tá alimentando, é a empresa que tá pagando a escola do filho, tá pagando o carro que ele tem, e ele não tá grato por aquilo. Não tá grato. Pois, assim, ó, a minha filha hoje, ela faz um outro curso, fora do ramo comercial. Mas ela tem consciência que em nenhum momento ela vai ter que criar um híbrido. Ela sabe que no momento ela vai ter que fazer um híbrido, que é associar a profissão que ela escolheu para a vida dela com o comercial. E ela tem buscado aprender a ser vendedora. Meu filho, ele largou a faculdade e entrou para esse ramo. Porque eu sempre botei na cabeça dele. Desde pequeno. Né? Desde pequeno. Que se você quer fazer um bem maior ao mundo, gera emprego. Gera trabalho. Coisa mais nobre que você pode fazer, né? Você liga a televisão, você vê falando que lá no Rio de Janeiro tá acontecendo tal, porque é a marginalidade, que é porque o cara tá nas margens da sociedade, porque não tem um emprego. Então como que eu posso contribuir se eu não sou um policial, se eu não sou um juiz, se eu não tô com a arma em mão para ir lá e resolver o assunto? Se eu não tenho a condição financeira de ir lá e dar a cesta básica para todo mundo? Eu crio um posto de trabalho. Cada posto de trabalho que eu criar, eu tô melhorando a vida de alguém, tô ajudando, né? Tô contribuindo, porque a outra pessoa vai fazer a parte dela, que é o trabalho. Mas se eu dou a oportunidade da geração daquele trabalho, eu tô contribuindo com a sociedade. Eu penso isso. Se no final do mês eu gero uma renda
e pago 50, 100, 200, que seja, ou 10 de imposto, eu estou contribuindo para a sociedade, que aquele imposto ele vai ser revertido em Bolsa Família e tal, e um monte de outros projetos de saúde, educação. Né? Então, com certeza. A gente sempre tem buscado isso. E assim, empreender com o CNPJ de outra pessoa é a forma mais fácil que você tem de alavancar. Venilton, mas se você não tivesse montado a frota, tivesse lá ainda na empresa, você continuaria assim? Sim. Você teria uma vida digna? Sim. Você consegue ter uma vida digna empreendendo a vida toda com o CNPJ dos outros? Sim. E eu tenho colegas, amigos que fazem isso a vida toda. Porque tem pessoas, por exemplo, eu gosto da loucura, eu gosto da dinâmica do dia a dia. Mas tem pessoas que às vezes não gostam de um negócio mais tranquilo. Mais estável, mas ao mesmo tempo que geram... CNPJ do outro. Às vezes tem pessoas que ele não quer abdicar um determinado momento de trocar de carro naquele ano, de reformar a casa naquele ano, para economizar, para guardar, para montar um negócio daqui 5, 10 anos. Ele acha que daqui 5, 10 anos é muito tempo. Então aquela pessoa, às vezes, ele satisfaz as suas necessidades momentâneas e continua empreendendo com o negócio dos outros. Pode? Pode! Isso é ótimo. Não é ruim, não. O importante é você empreender. O importante é você respirar no seu dia a dia aquela sensação de trabalho sem preguiça. É isso aí. Porque tem gente que levanta de manhã, bota o pé direito no chão e fala assim: ó céus, ó vida, de noite para aquele trabalho. Tal do vitimismo, né? O vitimismo. E aquilo dá câncer, gente. Isso dá câncer, isso doece, dá doença emocional. E você falando aí não é figurativo, não, é real. Acontece, é real. É real. Eu já vi pesquisas sobre isso. É real. Então, assim, você tem que ter um objetivo. Um dos meus objetivos é que todos os dias eu não vá trabalhar. Eu vá me divertir. Olha aí. Né? E assim, eu busco, dentro da medida do possível, eu sei que nem sempre é fácil, mas eu busco fazer o meu máximo para que o ambiente de trabalho dos meus colaboradores seja um ambiente leve. Tem os momentos de discussão? Tem. Tem os momentos de arranca-rabo? Tem. Mas, no contexto da obra, eu gosto que meu pessoal se sinta bem em levantar de manhã e ir para um trabalho e falar assim: estou indo trabalhar, estou indo bem. E deixo muito bem claro, se algum chegou qualquer dia lá e falar assim: eu não estou me sentindo mais bem nessa empresa, minha sala não tem cadeado. Pode bater na porta e falar: patrão, estou indo. E eu vou abençoar que vá. Porque eu trabalhando 20 anos em uma empresa, eu sei o que passa no coração de um colaborador. Eu sei o que passa na cabeça de um colaborador. Eu costumo dizer para os meninos assim: da escola que vocês estão querendo sair, eu já fugi pela janela há muito tempo. Muito empresário, quando está começando, ele vai contratar o colaborador, ele enxerga a pessoa quase como um robô ali, né? Não entende que existem muitas emoções envolvidas, todo um processo ali, que você tem que gerenciar também. Eu considero que aqui na Sysmais, uma das coisas mais difíceis que a gente teve e ainda está aprendendo é a parte de recursos humanos, que é você gerenciar pessoas. A gente trabalha com desenvolvimento de software, eu acho muito mais fácil desenvolver um sistema inteiro do que gerenciar pessoas. E eu considero isso importante para crescimento. Qualquer pessoa que vai crescer tem que fazer isso. É uma dificuldade, por exemplo, particular minha, mas é algo que eu amo estudar, aprender, porque eu acho fantástico. Eu até falei, um dia, se sobrar um pouco de tempo, eu quero fazer uma faculdade de psicologia, porque quando a gente começa a entender a mente das pessoas, né, não é questão de você aproveitar da pessoa, mas é você conseguir gerenciar aquilo ali e você consegue contribuir para a evolução dela. E como você falou, né, é uma via de mão dupla. A evolução daquela pessoa evolui você também e a sua empresa. E como você falou da nossa empresa, nós somos uma empresa jovem. Né? Quantos anos? A nossa empresa tem 8 anos e meio. 8 anos e meio, se vocês verem o tamanho da frota, galera. É uma empresa jovem, gigante. Nós hoje atuamos aí em boa parte, mais da metade do estado da Bahia, né? Atendida toda por Caculé. Nós começamos do zero. E eu tenho uma crença tão grande na questão de metas, que quando eu fui iniciar a empresa, eu construí a nossa sede própria. Eu peguei alguns patrimônios, me desfiz de patrimônios, me desfiz de carro, né? Larguei a vaidade do carro novo, da moto de 1000 cilindrada, né? Eu torrei tudo. Eu lembro que você tinha essa moto. Queimou não, né? Liquidou o patrimônio seu para transformar em investimento. Né? Prazer momentâneo. O que muita gente tem dificuldade de fazer, que é sacrificar alguns prazeres momentâneos ali. Por exemplo, tem muita gente aí que compra carro de 100 mil, de 200 mil,
com o negócio precisando de um investimento ali, que talvez 50 mil investido no negócio ia dar 10 carros daquele. Mas a pessoa não faz, por quê? Que é um prazer momentâneo. Né? O cara prefere andar de carro novo, né, de 300 mil, do que investir no negócio pra faturar mais. Né? E é você dar um passo atrás. Eu não dei um passo atrás. Eu dei Não, 10 jamais. passos atrás. Eu considero Né? um investimento. Eu deixei né? um trabalho de 20 anos. Sim. Um trabalho que tinha um belo ganho. Muita financeiro. gente provavelmente chamou, Né? você é louco, como é que Sim, você vai fazer inclusive negócio? da Rapaz, você vai largar o Sim. certo pelo duvidoso. Sim. Você falou É. a família. Geralmente, gente, as pessoas mais próximas são as que mais falam isso. E muitas vezes falam assim, ah, meu Deus do céu, fulano não quer que eu cresça. Não é por isso, não. É porque quem gosta da gente tem aquele sentimento de proteção. E quando a pessoa, às vezes, não tá enxergando lá na frente o que a gente tá, a proteção dela é o quê? É enxergar o que tá mais claro pra ela ali, que é a estabilidade atual. Então, quando alguém falar pra você, ah, não faz isso não, você tá melhor assim, entenda que não é por mal, mas você tem que ouvir aquela opinião e filtrar muito bem, sabendo aquilo que você quer claramente. Não é isso, Fernando? Mas sabe como é que eu me blindo disso? Blindagem. Eu aprendi uma coisa. Abra os olhos e feche os ouvidos. E fecha mais ainda a boca. Aí. Né? Então, quando eu montei a frota Observar distribuidora, muito, né? todo o meu projeto de frota distribuidora, só quem sabia era minha esposa. Ninguém mais. Pronto. Por que minha esposa? Porque se ela como diz lá na Bíblia, né? É carne da minha carne. Se nós somos parceiros, né? Se nós estamos juntos, então se é uma decisão de família, que envolve a família, os Importante, filhos, né? eu tinha 2 crianças na época, eu tinha que compartilhar esse anseio com ela. E ela, como sempre foi muito companheira, ela só me respondia assim, o que você fizer, eu apoio. Onde você for, eu vou junto. Sempre Legal. foi assim, desde o nosso primeiro dia de casamento. Né? Muito importante. E aí ela sempre me apoiou nesse sentido. E aí eu me desfiz daqueles prazeres momentâneos, saí de um carro naquela época de 110 mil reais e voltei para um carro de 18 mil reais. É pra você. Né? Muita Então, gente que tá assistindo, duvido que você teria coragem de fazer isso. Teria? Comenta aí se você teria, ou quem já fez algo assim, liquidou um patrimônio, uma casa, um carro, uma coisa que você tinha pra investir no seu negócio. Vamos ver se você foi heróico bastante. Comenta aí pra gente também. E aí um colega virou e falou para mim assim, quando eu tava montando, já tava com o galpão quase já levantando parede, ele falou, você tá louco? Por que você não alugou um ponto aí, tipo um ponto ali, tipo da algodoeira ali, alguma coisa, começar no aluguel, se esse negócio não dá certo? Falei, mas eu não tô... Eu não tem plano B, né? O plano B é o plano A dar certo. Eu só tenho 2 caminhos. Ou dá certo, ou dá certo. É isso aí. Não tem outro caminho. Foi muito difícil? Cara, você não tem noção da dificuldade. E eu achava que eu conhecia tudo, eu não conhecia. Eu Só achava que eu uma- sabia tudo, eu não sabia. Eu imagino. É. Ó, só uma ponderação, você falou que começou do zero, mas eu acredito que, fazendo uma adição, algo muito importante você tinha quando começou, que era a experiência de 20 anos que você já tinha. E eu acho que muita gente comete um erro também, Vinilton, que tem o dinheiro, às vezes ganha ali por algum acerto de seguro ou alguma coisa ali que ela recebe, e ela fala assim, eu não quero trabalhar para ninguém, eu vou empreender. A pessoa não passou por uma fase de experiência, como você citou aí, e ela abre o próprio negócio, sem o conhecimento, sem a experiência, e aí quebra a cara. A gente tem índices aí altíssimos de empresas que morrem antes dos 5 anos. Eu acredito que muito é devido à experiência. Eu acho que é um ponto importante, né? Então você acredita que tinha uma experiência muito legal e ainda assim você falou que chegou lá, quando você vai pra prática, ainda tem muita coisa que você achava que sabia, mas não sabia, né? Ou teve que fazer diferente, porque quando você tá trabalhando em uma outra empresa, quando você vai montar a sua, é que você enxerga de verdade os desafios que talvez você não estava enxergando. Via ali, mas quando você está do outro lado, você começa a entender mais a fundo ainda, né? Uma outra coisa que eu queria complementar, eu queria até que você falasse um pouquinho também, que acho que muitas empresas acabam fechando, é a questão de ficarem acomodadas. Por exemplo, você falou que você sempre foi da agitação, né, de querer sempre algo a mais. Você não esperou que o governo aumentasse o seu salário por determinação da lei. Eu acho que as pessoas ficam esperando o ano novo entrar para aumentar o salário mínimo. Gente, esquece. O aumento do salário mínimo é irrisório perto do que você consegue alcançar com seu potencial próprio, entendeu? Se você trabalha para outras pessoas, você consegue crescer sim lá dentro. Outra coisa também que eu vejo é a questão do acomodado, e até saber também um pouquinho mais à frente como foi o seu desafio. Muita gente, né, tanto colaborador quanto
a empresa, fica naquela labuta ali. No caso do colaborador, a minha empresa não está crescendo, eu não estou vendo um futuro para mim aqui, não enxergo um aumento de salário para mim, eu vou embora. Sendo que, para uma empresa crescer, muita gente acha que a responsabilidade é do dono, mas não é. Você vestiu a camisa da empresa e entendeu que para aquele crescimento acontecer ali, dependia de você também. Muitos colaboradores, se você está assistindo a gente aí, se você está numa empresa lá que você acha que ela não está crescendo, que você está querendo sair fora, quando foi que você pensou e falou assim, deixa eu propor aqui pro meu chefe aqui um acordo de parceria. Se eu fazer a empresa crescer tanto aqui, eu ganho tantos %. Entendeu? Então, assim, tudo depende de você ter sangue no olho, a gente fala, né, esse termo aí, que eu acho que é a questão de você ter a vontade, ter a ambição sadia e não ficar acomodado. E do lado do empresário, Venilton, assim, a gente lida com muita gente, hoje a gente, graças a Deus, tem clientes praticamente em todos os estados do Brasil, vemos culturas diferentes, mas uma coisa é comum, né? São dois lados do empreendedor. Aquele que realmente está lutando ali para ir para frente, ele tem interesse, mas ele precisa ali talvez de uma experiência, de um aprendizado, de um acompanhamento. E tem aquele que abriu o negócio ali, mas você vê, ele age como se ele fosse um empregado. Como se a responsabilidade do negócio crescer não fosse dele, fosse do governo, né? Aí as coisas estão difíceis, meu Deus, é o governo. Ainda passa um governo, passa outro, ele reclama. Todo governo que passa, ele reclama, né? A crise, né? É claro que a gente teve a pandemia que foi uma crise de verdade, mas a gente tem... isso eu acho que desde quando eu me entendo por gente, as pessoas estão passando por dificuldade, é a crise. Essa crise nunca acaba, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas acomodarem e não ter esse senso de responsabilidade de galgar, né, a própria trilha e alcançar os objetivos por conta própria, por mérito próprio. E eu vi em você, além de ser uma pessoa, pelo pouco que você contou, acho que o pessoal que viu até agora já gostou demais da história, foi uma aula que eu fiquei encantado aqui, uma pessoa íntegra e uma pessoa que sempre teve isso na cabeça, certo? Agora, um desafio grande que eu imagino que você passou, e talvez passe até hoje, que eu acho que muitos que estão assistindo vivem, como que você transmite isso, né? Aí a gente já falando um pouquinho de metas também, como você transmite. Como que você, Venilton, transmite essa vontade de fazer as coisas acontecer para a equipe que trabalha com você e até fazendo ponderação, né? Não sei se é algo, pensamento não, a gente vive no interior. E o interior, né, naturalmente, as pessoas são um pouquinho mais acomodadas. Né? Como que você lida com isso? Conta pra gente. Você tem que pensar, eu busco fazer o que as pessoas imaginem assim. Digamos que eu tenha uma deficiência de vitamina C no meu organismo. O meu organismo não fala assim, eu vou produzir a vitamina C porque amanhã o dono do meu corpo ele vai chupar uma laranja para reabastecer a vitamina C. Então, as pessoas têm que entender, primeiro eu dou o resultado, né? Ou seja, primeiro eu chupo a laranja, primeiro eu tomo a cápsula de vitamina, primeiro eu tomo lá a minha acerola, depois o meu corpo vai gerar a vitamina C. Uhum. Então o meu colaborador ele tem que estar seguro e entender que toda vez que a empresa cresce, que algo de bom também gera para ele. Ou seja, financeiramente, ou seja, conhecimento, ou, na pior das hipóteses, estabilidade de trabalho. Em um Brasil que tem trocentos milhões de desempregados, ele pode falar assim, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, se você trabalhar cumprindo o que nós acordamos, você pode financiar a sua casa, pode comprar seu carro, porque você tem estabilidade de emprego, como se você estivesse trabalhando no setor do governo, né? Como se tivesse feito um concurso público, digamos assim. Com oportunidade de crescimento, legal. Então, eu deixo as pessoas entenderem isso. A outra coisa, tudo bem, eu sou o dono da empresa, mas eu faço com que a minha equipe entenda que o resultado dela não é só eu que trago. Eu sou a pessoa que leva as diretrizes, mas cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem seu papel. Você quer ver a pessoa eu ficar furioso? É o cara ter uma responsabilidade e bater na minha porta e perguntar, o que eu faço com isso? E aí, o que você faz? Você, no caso, como chefe daquela pessoa. A responsabilidade não é sua? Devolve para ela, né? Eu não te dei essa responsabilidade, você faria o quê? O que você faria? Eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Se você faria isso, eu faria tal coisa, chefe. Então, você assumiria esse risco? Se você fosse eu, você assumiria esse risco? Por exemplo, eu tive um caso outro dia lá, né?
O caminhão estava prestes a fazer uma viagem e tinha um problema mecânico que, na minha visão, o caminhão não poderia sair da oficina, não poderia sair de casa carregado. E a pessoa, por uma pressa, uma coisa, estava lá, ia carregar o caminhão. Eu cheguei bem na hora. E eu fiz a pergunta. E aí, o que você vai fazer nesse caso? Ela falou assim, o que você mandar eu faço. Digamos assim, né? Aí, isso já tem tempo. E agora, inclusive, aconteceu algo parecido. Eu falei, então eu vou te fazer uma pergunta. Você faria o quê? Aí a pessoa parou, né? Botou a pessoa pra pensar. Isso já tem tempos já, né? Essa semana aconteceu algo parecido, mas a pessoa já tem uma atitude diferente, né? Positiva, inclusive, né? E na época eu fiz a seguinte pergunta. Se quem for de carona nesse carro, ou for o motorista desse carro, for você, for o seu filho, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa ou seu esposo, você autorizaria esse veículo a carregar hoje? Não. Eu falei, então por que você quer carregar? Então daqui pra frente você vai pensar, se for comigo, eu faria? Não, se você não faria, não faria. Decisão aí. Essa é a sua decisão. Então, Show de bola, hein? eu busco fazer as pessoas a se colocar no lugar do outro também. Inclusive no lugar do patrão. Todo dia 5, você tem uma folha de pagamento para pagar. Sim. Né? E o cara tem que entender que a empresa tem que produzir para poder pagar ele próprio. Né? Porque assim, tem gente que fala assim, pô, o patrão comprou um carro novo, desgraçado, tô enricando ele. É bem comum. Esse cara eu não quero comigo. Eu não quero. Ele tem que pensar assim, poxa, o patrão comprou um carro novo, isso quer dizer o quê? Tá prosperando. Se tá prosperando, meu emprego tá garantido. É porque... Né? Se meu emprego tá garantido e ele tá prosperando, a empresa tá crescendo, eu vou ter uma oportunidade de crescer para um cargo melhor. Um cargo melhor, mais responsabilidade, vou ganhar mais dinheiro, eu vou tocar meu carro também. É porque assim, o colaborador tem que entender que para ele crescer na empresa, o patrão, os empresários tem que prosperar. Assume risco. Assume risco, né? Um dia eu falei para tu quer meu lugar? Assuma um risco e paga o preço que eu paguei. Exatamente. Né? Então, abre mão de muita a coisa. melhor maneira de você transmitir para o seu colaborador a vontade de ver a empresa crescer é fazer com que ele se sinta parte dela. Muito bom. Show de bola. Ô, Venilton, e você falando aí, eu imagino o seguinte, você transmitindo essa mensagem para ele, só que ao mesmo tempo tem as pulgas atrás da orelha dessa pessoa. Como que você falou se blindar, né? Você, Venilton, se blinda. Aí são duas perguntas em uma. Primeiro, como que você transmite, e do jeito que você falou pra gente aqui, eu imagino que seja uma forma que você transmite a mensagem para seus colaboradores também. Como que você faz isso? Eu já percebi que você é uma pessoa que dá muito treinamento, né? Para seus representantes. Não, pouco. Pouco? Pouco. Eu acredito em uma situação. As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então o exemplo a sua mensagem é um exemplo. Como é que é aquela história? Se você é antifumante, tá? Aí você chega pro seu filho e fala que seu filho que ele não pode fumar. Mas ao mesmo tempo você tá em casa fumando. Ele fala assim, pai tá falando que fumar dá câncer, que fumar é ruim, mas tá que ele se transformou numa pessoa antifumante, mas ele tá fumando. Ele fala pra eu não beber, mas todo final de semana ele toma um litro de uísque. Então, é melhor você pregar, não com as palavras, mas pregar com o seu comportamento no seu dia a dia. Legal. Aí a pergunta seria mais ou menos isso, né? Como que você transmite a mensagem para a sua equipe e como que você lida com algumas pessoas, né? Vamos dizer aí, ovelhas negras que surgem, que não conseguiram se blindar, porque lá fora alguém plantou uma pulga atrás da orelha, porque eu sei que, às vezes, mesmo que o funcionário ele seja muito bom, que você vê um potencial nele, mas tem algo ali mentalmente que tá travando ele, né? Pode ser alguém, às vezes até próximo, como a gente falou, que acaba, sem a intenção, prejudicando aquela pessoa, mas como você faz para tentar fazer isso? Que eu percebo o seguinte, eu venho de fora, a gente parece que o pessoal lá é bem unido, né? Bem assim, bem motivado, bem unido, né? Como que você blinda a galera, como você transmite a mensagem para eles aí sobre tudo isso que você falou pra gente aqui? Eu tenho dentro da minha equipe hoje, as ovelhas negras já não ficam mais, porque as ovelhas brancas eu já não aceito. A própria cultura expulsa, né? Cultura. A gente ouviu sobre isso também, né? Na mentoria que a gente faz É parte. cultura, você cria uma cultura. E outra coisa, se tem uma pessoa que não tá alinhada com a sua cultura, você chama uma vez, primeiro você já tá errado, você contratou a pessoa errada. Você recrutou e na entrevista você deixou passar. Né? E aí, às vezes, Então, deixa passar
aí percebe lá na frente que cometeu um erro e fica sem querer passar pelo transtorno de demitir e fica segurando a pessoa lá, sabendo que não é boa pra empresa, né? Eu vejo isso acontecer muito também. Eu acho que a demissão, assim como a contratação, faz parte de qualquer processo, né? Eu tenho uma cultura, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho eu não sou aquele cara de estar todo dia na igreja, todo dia. Para mim, você pode ser evangélico, católico, não importa a sua denominação. Mas uma coisa que eu respeito muito é a fé, né? Eu tenho uma fé num ser supremo, que para mim é Deus, né? Outro chama de Javé, de Jeová, para mim É a mesma coisa, é o meu né? Deus, é a mesma coisa. Pelo que você Então, falou, eu percebi que você é uma pessoa bem religiosa. Aí, assim, ó, bem... eu fundei a frota em cima do Salmo 138:3. Quando Olha aí. eu orei, quando eu lhe pedi, tu me ouviste, me deste força e coragem. Que legal. E carrego isso pra vida. E aí você contrata alguém que tá totalmente fora dessa sua cultura. Como é que você vai manter uma pessoa dessa? Não tem Vai como. dar problema. Vai dar problema. Então, assim, quando alguém entra que não tá. Você contratou alguém que não tá na cultura, você chama um determinado momento e mostra para aquela pessoa e algumas palavras, ou a liderança daquela pessoa chama e mostra que aquele comportamento dele não está adequado com a cultura da empresa. Você fala uma vez, você fala duas, para que falar três? Não tem necessidade de falar três. A pessoa não está no lugar que ela deveria estar. Então, infelizmente, faz parte do processo da vida, né? Algumas portas se abrem, outras se fecham, círculos se abrem, círculos se fecham. Pessoas começam a trabalhar com você e deixam de trabalhar também. Faz parte, né? Legal, legal. Só pra galera que tá tendo aí, porque eu falo assim, porque é uma dificuldade minha também. Eu fiz uma demissão aqui, acho que tem uns 2 anos, e, cara, eu tive dificuldade, porque a pessoa, ela era muito íntegra, uma pessoa, assim, verdadeira, Sim. uma pessoa que seguia as diretrizes da empresa, mas em termos de performance e resultado, a gente precisava de algo além daquilo ali. Sim. E acabei tendo que fazer isso, segurei até mais do que deveria. Acho que todo mundo passa Né? por isso já algum momento. E não só isso, mas qualquer tipo de demissão, mesmo que a pessoa fez uma besteira, Sim. quando você vai pra conversar com a pessoa começa a chorar, Sim. né? A gente tá falando aqui, não são robôs, são pessoas. No início, como que foi quando você começou a passar a ter essa responsabilidade de demitir pessoas? Você teve dificuldade? Como que você conseguiu trabalhar isso pra você entender? Não, isso aqui, apesar de ser pessoas, é um CNPJ, a gente precisa entender também que as coisas precisam ser feitas. Ó, eu pai, eu esposo, eu filho, eu amigo. Eu sou uma pessoa. Eu profissional, eu sou outra pessoa. Eu não misturo essas relações. E eu sempre tive isso desde a primeira demissão na empresa que eu trabalhava, não na minha. Que empresa, ela tem pessoas. Ótimo, maravilha. Mas ela vive de resultados. Nós temos coração? Temos, mas vivemos de resultados. A empresa não tem Não é? coração, ela tem CNPJ, né? Então aquela pessoa que você está fazendo a demissão, igual você é íntegra, bacana, mas ela está no lugar errado. Às Tá vezes na função ela errada. pode performar muito bem, talvez, em outro lugar, outra Pode, empresa, né? Pode. Você tá prejudicando não só Pode. você, mas a pessoa também. Eu já tive pessoas que em uma função era uma performance muito ruim e em outra função, dentro da mesma empresa, a pessoa se transformou em destaque, Olha aí. né? Então, às vezes, você tem que fazer a pessoa entender assim, ó, e pode chorar lágrimas de crocodilo na minha frente, não me abala. Não me abala, porque a pessoa tem que entender assim, Que se legal. eu deixar aquela pessoa ali, ela vai sobrecarregar de trabalho, uma colega está do trabalho ou um colega que está do lado. Ela vai deixar de dar um resultado na empresa e isso, ao longo dos anos, pode até quebrar a empresa. E aí, quantas pessoas vão ficar desempregadas porque eu admiti que alguém tivesse uma performance ruim? Então, quanto mais pessoas de boa performance tiver dentro de uma empresa, mais as cargas de trabalho são bem distribuídas. E então, agora você tem que fazer o quê? A pessoa tem que entender assim, ó, eu não estou sendo vitimizado, eu não estou sendo discriminado, eu estou aqui porque nesse papel que eu fiz, eu não desempenhei. Mas não quer dizer, por exemplo, de repente você, como motorista de caminhão, você não é bom. Mas motorista de ambulância, você é maravilhoso. Continua Às sendo vezes o cara motorista do dirige o mesmo jeito. caminhão, corre demais, quebra os materiais de construção, Não pode, tem que ir mas a devagarzinho. ambulância o cara precisa Tem que correr pra correr. salvar a vida. Exatamente. Legal isso aí. Então, você tem que entender, a pessoa também, você tem que fazer com que a pessoa entenda isso. Mas você, como empresário, vamos falar como empresário, Sim. ou como um CEO,
diretor, colaborador, né? Alguém um gerente responsável de alguma por controlar loja, pessoas, né? Por gerenciar. Você tem que entender, não é porque o cara é seu primo, seu sobrinho, seu filho, sua esposa, não importa. Se não performou, se não está com o resultado alinhado com que as suas metas, vamos de novo voltar na meta, como que a meta, né, se não está alinhado, não tem por que você ficar com aquele colaborador. Ah, mas eu tenho filho pequeno, mas eu tenho isso. Eu entendo, eu compreendo, eu me coloco naquele lugar. Se eu puder ajudar, se precisar de uma cesta básica, eu dou. Se eu precisar, se eu tenho um seguro-desemprego, se precisar de se a pessoa liga, Venilton, e aí, trabalhou com você, é boa pessoa? É boa pessoa. Então por que você mandou embora? Porque na função que ela estava, pra mim não desempenhou. Mas é uma boa pessoa nessa outra função. Então assim, aqui em Caculé tem uma empresa específica que tem 3 colaboradores que trabalham comigo que não performou bem pra mim em certa situação. O cara me ligou, me indica uma pessoa, eu falei, te indico. Fulano e fulano. Mas tu não mandou embora? Eu falei, não mandei embora não. Eu tirei da função que estava desempenhando. Mas na função que você está querendo, eu acredito que vai se desempenhar muito bem. E realmente está lá e desempenha muito bem. Olha aí. Você entende? Que legal, então, cara. você tem que ter a parte emocional, tem. Nós somos seres humanos, você acabou de dizer isso. Nós somos humanos, nós estamos com pessoas, lidamos com pessoa. Mas dentro de uma empresa, eu não posso deixar a questão emocional superar o racional. Porque quando chega no final do mês, no dia 5, né? Quando chega no dia de pagar o PIS, COFINS e ICMS pro nosso governo, que infelizmente ele não usa da forma que deveria usar, que esse dinheiro ele vai e não volta para nós como deveria, o governo não quer saber não. Pagou, não pagou não. No outro dia você tá com sua certidão negativa bloqueada. Ele não quer saber né? se você não pagou para Não manter quer um saber, colaborador, né? Não quer saber. Não quer saber se você vendeu e não recebeu. Não quer saber se você perdeu, se a mercadoria venceu. Ou paga. Ou você comprou, tá lá, ou paga. Você é bom dentro da sua empresa até o dia que você atrasar um dia do pagamento dos seus funcionários. Atrasa um dia para tu ver no segundo dia. Né? Então você tem que entender isso. Postura. Então, se funcionou naquela função, funcionou. Se não funcionou... Cara, que bacana. Que aula, hein? Que aula. A gente trouxe para passar para vocês a mensagem sobre metas, mas eu particularmente, eu acho que o Márcio também, tô aprendendo demais aqui. O Venilton tá fantástico demais. E metas, pessoal, é sobre isso, né? Eu acredito que metas, a gente fala muito de meta, a pessoa já lembra de número e pressão, mas acho que meta, a gente fala de meta de vida. Quando a pessoa vai falar de meta de vida, o olho brilha. Quando fala de meta dentro da empresa, né, geralmente o colaborador já fica meio tremendo das pernas, mas você tem que entender que a meta da empresa, ela pode ajudar na sua meta de vida também. E aí até pra gente entrar nas questões mais pontuais aqui, Venilton, pensando no nosso público, que são... pequenas empresas, né? Hoje a gente tem um sistema de gestão que é focado em micro e pequenas empresas. E essa galera, ela já nasce, o negócio dela, e a primeira preocupação delas é vender. Só que eu percebo que elas não têm muito estruturado isso. Quanto que eu preciso vender, né? Por que eu tenho que ter uma meta? Quanto que eu preciso ter, não só de vendas, né? Mas de lucro. Então, uma pergunta que eu faço para você é o seguinte. Primeiramente, por que eu devo definir uma meta na minha empresa? Eu abri agora, eu tô ganhando um cliente aqui, eu tô ali, por que eu tenho que me preocupar com meta? Pro pessoal que tá assistindo em casa, hein? Quando fala em meta, inclusive nas suas palavras, se resume como se meta fosse o quanto eu quero vender na minha empresa esse mês. Eu discordo. Ela é uma das metas. Lógico, a meta de venda ela é importantíssima, que é de onde vem a receita para você custear toda aquela máquina que tá andando, né? Ou que vai andar. Mas antes dela, vem um negocinho chamado planejamento, né? Assim, você falou anteriormente de um negócio que eu montei porque eu tinha experiência. Concordo, faz a diferença. Às vezes o cara, ele tá na área de saúde e resolve querer montar um negócio na área de boi, né? Não tem nada a ver. Vai patinar vai pouco, ter mais né? dificuldade. Pode dar certo? Pode dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas vai ter mais dificuldade. Então, a meta ela começa desde o planejamento. Primeira meta. Quando que eu quero colocar a minha empresa? Né? Aonde que eu vou colocar a minha empresa? Aí você começa a definir isso. Eu tenho capacidade para isso? Eu tenho que pedir uma ajuda ao Sebrae, a uma empresa de consultoria, a um amigo,
Né? Primeiro, Ou seja, a antes primeira da é isso. meta, Você antes falando da de- meta que a gente Não, fala, mas na não verdade, projeto. seria definir um objetivo, Um né? objetivo. Você falando de Né? Sebrae, uma Pra coisa onde que eu você quer ir? percebo, o brasileiro, ele tem muita mania de querer fazer as coisas tudo sozinho, ser muito centralizador e querer fazer tudo sozinho. Hoje a gente tem um Sebrae que tem excelentes programas, muitos até gratuitos, tem consultorias e mentorias subsidiadas pelo Sebrae, se você não sabe, né? Eu acredito que vocês já fizeram algum tipo de treinamento desse lá, não Sim, sei, na frota, sim. né? Eu percebo que vocês são bem ativos nessa questão de buscar apoio, porque vocês estão vendo aqui que é um cara inteligentíssimo, experiência Às para vezes dar a e pessoa vender. quer trocar a corrente da bicicleta andando. Exatamente. Não O cara dá, tem né? experiência para dar e vender, mas ele entende que uma andorinha só não faz milagre, não faz verão, né? Então, ele busca apoio, tem uma equipe gigante. São quantos colaboradores que você tem hoje lá, Benilton? Hoje o grupo, né, chega a quase 80 funcionários. É, O grupo. eu não sei se eu falei isso aqui no início, porque isso também além trabalhos diretos, né? Trabalhos CLTs. Mas Fora nós que- temos mais a equipe de representantes comerciais em são campo, representantes né? que trabalham como São Isso. quantos representantes hoje? Que hoje ultrapassa os 40 representantes. Então, 40 pessoas aí 40. distribuindo materiais de Isso, construções de isso. qualidade com preço bom pelo Brasil. Isso. Então, se você que está assistindo aí a gente, qual a região que você atua? Nós atuamos na região sudoeste, oeste e extremo sul. Bahia. Bahia. No Isso. caso, não E chega a Chapada Bahia Diamantina também, né? toda. Mas se você é da Bahia, em qualquer Isso. lugar, entre em contato com a frota, tem site também, né? Sim. Site, sim. Instagram, pode pesquisar aí, Frota Distribuidora, que eu tenho certeza que você vai encontrar em qualquer lugar aí. E dentro do grupo tem a Tropical Cola, que é a nossa fábrica de tintas, que essa sim, né? Essa aí ela atende Minas Gerais, atende Tocantins, atende qualquer área, de qualquer lugar do Brasil que nos ligar, a gente atende. Que hoje é concentrada principalmente na Bahia. Legal. Eu não sei se eu tinha falado nisso, então não são só a Frota Distribuidora, né? Tem a fábrica de tintas, que também Sim. acho que é mais nova ainda e tá Sim, ganhando um mercado gigantesco, né? E também, O nosso aproveitando, transporte também, né? o Venilton falou muito aqui de que desde cedo ele ensinou os filhos dele a empreenderem. Quem que, que dirige a fábrica de tintas hoje? Hoje é o Guilherme, né? O Guilherme Frota, que é o diretor da fábrica e meu sócio atual, Que é também, que é meu filho. que é filho dele. Então, assim, É um Cara, moleque de 24 o cara anos, né? tem Peixinho 24 é, né? anos, novinho, 24 anos. O Venilton tem o empreendedorismo e a paixão pelo que faz, né? Você vê aqui o brilho no olho do cara, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o olho dele, mas eu tô vendo Ó, o brilho no olho quando ele fala. o- E ele conseguiu transmitir isso pro filho dele, que hoje também tá executando um papel importantíssimo lá no grupo deles. Eu já falei várias vezes em público. A profissão que meu filho escolher, eu fico muito contente. Mas qualquer uma que ele escolhesse, antes disso, eu faria ele ser um vendedor. E eu fiz. Ah, legal. Tem uma história também, se você puder contar, que Márcio sempre fala de um exemplo de que desde cedo você deu lições pra ele, ensinando ele a ser vendedor, né? Quando ele tinha ali os seus 6 anos, 7 anos, eu dava para ele uma peneira com algumas capas de lima, trena, lá no povoado onde meu pai morava, que tinha feira nos domingos. 6 anos de idade. E falava para ele, Aí os vende qualquer haters vão pecinha falar, que meu vender, você vai ganhar Deus, R$1. trabalho infantil, gente. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá ensinando a criança a ser alguém na vida. Ó, eu enchia um isopor para ele de queijo e rapadura, e ele ia para a empresa que eu trabalhava vender para meus colegas de trabalho. Eu lembro dessa época. Ele vendia, Trabalhava lá ele vendia, também? ele vendia aqui na avenida para algumas lojas ali, Betânia e tudo ali, né? Ele vendia queijo, né? Vendia, Esse eu negócio lembro aí. dos Venilton. queijos que eu vendia. Ele é grato hoje por isso? Sim, sim. Seu E- filho pode reclamar naquela época lá, quando você tá ensinando ele, botando ele pra fazer uma Ele não coisa que talvez reclamava goste não, tanto. porque eu dava grana para ele. Aí, ó. Tá vendo, hein? A grana Aprende com dele, o cara. ó, Deixa eu falar. a grana dele. Aprende com quem entende de vendas. Criança gosta de ganhar dinheiro. Ó, Se a não- gente incentivar elas, Porque elas ó, vão querer não vender. adianta você pedir a alguém que faça algo se você não recompensa. Exatamente. Até a criança precisa disso. Todo mundo precisa de uma recompensa por um algo. E criança- nós Pode voltamos, ser o chocolate, né? E a gente voltando ao assunto principal da meta, antes da meta final, né, que é a meta de venda, ou igual. Qual era a meta de. Sempre eu falava isso pro Guilherme. Não é só vender o queijo. Você vai pagar o queijo como? Muito importante. Às vezes você vender muito, você estabeleceu uma meta de venda muito alta, ela pode lhe quebrar, Ah, legal. né? Porque como é que você vai alimentar o capital de giro? Uhum. Né? Aí você vende muito, você fala assim, poxa, mas como é que a empresa do fulano quebrou? Se ele vendia tanto, se ele dobrou a venda dele no último ano, pô, fez ele quebrar. Legal, Né? Ele velho. não tinha capital de giro, foi para capital de terceiro, entrou no agiota, morreu. Já era.
Né? Outra Então, coisa que eu acho que isso também causa muito mortalidade de empresas, que é a pessoa não fazer um planejamento de quanto que ela vai comprar, quanto que ela vai vender. Às vezes ela compra demais, ela não consegue vender num período suficiente para dar conta de pagar o fornecedor. E muitas vezes outro erro gigante que as pessoas cometem, né? As pessoas começam a empreender, não sei sua opinião sobre isso. A pessoa começa a empreender, ela compra ali e vende a mercadoria. Aí, por exemplo, eu vendi ali 20 mil reais. A pessoa não bota na cabeça dela que 20 mil ali não é dela. Ela enxerga os 20 mil, começa a brilhar o olho e ela esquece que ela tem 15 mil para pagar de fornecedor, que ela tem mais tanto de despesa. Ou seja, a pessoa ela não coloca na cabeça dela de que os 20 mil, quanto que é meu? 2 mil. Eu só posso usar 2 mil e desses 2 mil eu não posso usar tudo para mim pessoal. Eu tenho que deixar para reinvestir na empresa, eu tenho que deixar para isso. Um exemplo aqui, né? E aí o que o pessoal faz? A gente tem um jargão que a gente usa aqui, né? Que o empreendedor ele assalta a própria empresa. Porque a empresa nem começou ainda a dar lucro, em vez dele pegar ali 2 mil, né? Ele pega 6 mil reais, vai deixar de pagar o fornecedor, vai deixar de pagar as despesas da empresa, vai falar que é a crise, vai fechar o negócio. Então, dentro desse contexto aí, a primeira coisa que tem que estabelecer é a meta de custo operacional. Primeira coisa. Até onde eu posso chegar? Qual é a segunda meta? O fluxo de caixa. Você tem que conhecer, você tem que ter um fluxo bem elaborado. Depois que você sabe o seu fluxo de caixa e seu custo operacional, aí você fala assim, agora eu preciso vender tanto para manter meu fluxo girando e eu preciso vender tanto para manter a minha operação de custo operacional. Mas, se eu quiser rentabilizar X, eu tenho que vender quanto para pagar tudo isso e rentabilizar o X? Né? E qual é a minha margem que eu tenho que colocar? Porque tem muita gente que não estuda a parte fiscal, né? Não busca entender, quanto que vai pagar simplesmente pega lá um produto e vai dizer, vou botar 30% em cima. Não sabe os Ixi, custos, Daqui a né? pouco o 30%... Doeu, né? Você que tá assistindo, doeu, que eu sei que você tá fazendo isso aí. O 30% daqui a pouco é só os encargos. Ah, mas o vendedor que me vendeu falou que é preço final. Tem muito vendedor picareta por aí que para vender ele fala qualquer coisa. Mas vai lá olhar o CFOP do produto. Vai lá olhar o NCM do produto. Tem produto que não é substituído em outro estado, mas é aqui dentro da Bahia. E aí já era. Não, já era. Aí tem produto que você tem PIS e COFINS, tem produto que você não tem. Tem produto que você... Ah, mas o cara não tem IPI, não tem mais nada. Quem disse isso? Então, você tem que compreender, você tem que entender um pouco disso. Depois você faz o quê? A meta é sua meta. Você é uma loja de confecção. Você tem lá 5 vendedores. Distribua essa meta. Ah, mas o cara tem a capacidade de vender 50. Eu vou dar uma meta de 100. Já morreu. Não dá. Tem que ser algo que é Você tem que dar alcançável factível. também, né? A pessoa tem que enxergar. Não pode ser acomodada demais. Que aquela meta é possível. E depois do lançamento da meta, você tem que ter um acompanhamento dessa meta. Né? Agora, tem gente que tem a mania de só olhar para a meta depois que hoje é o último dia do mês, amanhã que ela vai olhar quem bateu a meta e quem não bateu. Tem que acompanhar diariamente, né? Exatamente. E isso que você falou é a meta de compra. Tem que ter também a meta de compra. Aí você fala assim, o cara só botou 2, só botou 2, só botou 500 conto. Aí ele pega, aí ao invés de pegar o 500, ele foi lá e pegou o dinheiro e gastou. Tá errado. Erradíssimo, né? Que empresário é você que não tem um Prolabore? Né? E aí... Dinheiro seu é seu, o dinheiro da empresa é da empresa. Né? Então, a partir do momento que você mistura, você tá na fila de quebrar. E aí, Venil, tá até fazendo uma ponderação, né? É por isso que a gente acredita tanto em um sistema de gestão e a gente trabalha com isso. Muita gente abre a empresa e fala assim, depois que eu tiver estabilizado, eu coloco um sistema. É aquela ideia do ovo da galinha, né? Às vezes a pessoa se pergunta assim, fulano é estabilizado e agora colocou o sistema, ou ele é estabilizado porque o sistema ajudou ele, né? Para você ter esses números na mão aí que o Venildo tá falando, você tem que ter um sistema de gestão. Tá aí, gestão mais simples, baixa a versão gratuita e já testa, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, porque eu acho que é um encaixe perfeito, né? Imagino que você tem, né? O Venilton, ele é a distribuidora, ele é lucro real, então ele não usa o mais simples lá, mas usa um sistema, acredito eu, que ajuda demais. O sistema hoje é fundamental para você lá? Deixa eu lhe contar uma coisa em cima de sistema. As pessoas, eu vejo essa realidade que você falou aí, economizam demais com o sistema. E joga no ralo dinheiro por percas internas, porque não tem um sistema. E joga muito dinheiro fora. Você falou do lucro real. A minha empresa não tinha nenhum cliente. A minha empresa não tinha nenhum real de venda. Eu abri o CNPJ e já fiz a opção pelo lucro real. Já tinha muito claro o que você queria. Eu não
fiz parte do Simples Nacional. Não fiz. Porque naquele momento eu entendi que eu não queria ser pequeno. Se eu não queria ser pequeno, eu não queria... Eu queria pagar imposto. Eu quero pagar imposto. Porque quanto mais eu pagar imposto, mais Escuta isso. Quanto mais eu pago imposto, Aprenda a gostar de pagar imposto. Porque Aprenda a quanto gostar. mais imposto você tá pagando, você tá vendendo. claro, você Eu tá até falo vendendo mais. que a única maneira da gente pagar menos imposto é vender menos. É vender menos. Você só paga menos imposto e vender Ou menos. fazer o caminho alternativo, que eu acho que a pessoa faz Não, aquilo ali, mas ela não gera o Um dia crescimento que paga, a um dia pessoa vem a fez. conta. A conta vem, A né? E conta vem vem. maior, né? Então, assim, quando eu decidi colocar, eu busquei um bom sistema. Naquela época, foi um sistema muito caro para mim. Muito caro. Eu fiz um investimento da empresa, no valor que eu tinha comprado de mercadoria, eu investi 10% disso No sistema. em um sistema e um servidor. Olha Nossa. Né? Ó, pra você ver. Sistema e servidor. Cara, você compra um servidorzinho de 2.000 conto aí e tal. Eu fui lá e comprei na época um servidor de R$7.500 da Dell, que hoje custa 15, 16 Comprou um mil negócio que não foi lá Né? dor de cabeça, porque você sabia da não me deu importância. dor de cabeça. Eu usei, não uso até hoje, eu usei ele bem por 5 anos. Depois eu comprei mais 2 servidores e ele hoje é um alternativo. Entendi. Né? Se deu pau nenhum, ele aciona Tá lá. lá e o vezinho tá lá ainda usando. Aí Quando- tem gente querendo abrir um negócio, comprar um computador de R$500 usado, que tá quase pifando. Compra um monitor usado, não tem problema não. Mas servidor, você não pode economizar com servidor. É, que é o que vai... Economiza com a máquina operacional, ali de emitir nota, alguma coisa, mas não economize com o servidor. Né? Não economize com o sistema, procure um sistema que ele atenda. Então nós botamos na época um bom sistema. Esse sistema hoje ele já não está me atendendo como atendia na época. Né? Eu coloquei um força de vendas é um dos melhores que existe hoje no Brasil. Né? Não foi barato, não é barata a manutenção dele até hoje. Uhum. Mas ele me atende e me dá condições, mesmo eu lá pequenininho, mesmo sendo pequeno hoje para minha realidade, ele me dá condição de brigar com grandes concorrentes do mercado, né, concorrentes 50 vezes maior. Eu tenho um sistema que ele me dá possibilidade de competir. Porque sistema, ele é competição. E escreve o que eu estou dizendo. Daqui para frente, o IA faz parte também do seu negócio. É isso aí. Inclusive, a gente já tá começando a embutir isso aí no sistema, viu? É, e- Só quem usa mais simples vai ter acesso a novidades interessantes aí no ano de 2025. Mas, se por Deus outro lado, quiser. também não adianta você ter uma Ferrari em casa e não dirigir, né, amigo? Não dirigir. Então- A gente fala também que é o seguinte: muita gente acha que vai botar o sistema e vai resolver o problema. Gente, sistema é uma ferramenta e, se bem utilizado, né? Imagina o seguinte: você tem um martelo em casa, né? Você usa o martelo para fazer comida? Não. Você tem que usar para coisa certa. Então, se você usa e usa bem, né? A mesma coisa é você pegar um sabão e tentar bater um prego na parede, não vai funcionar. A ferramenta certa, aplicada da forma certa, vai gerar resultado. Mas ela não vai fazer o trabalho sozinha. A não ser assim, com a IA agora, né? Acho que muita coisa já vai começar a melhorar nesse ponto aí. Mas eu acho que sim, que o sistema é fundamental. Eu falo não porque a gente vende. Se você não quer o mais simples não atende, tem muito sistema bom no mercado aí. Por falar em IA, curiosidade, você já usa alguma coisa de IA lá na sua empresa hoje? A gente tem um pequeno processo que nós estamos iniciando, mas é projeto piloto ainda. Começando a navegar aí nesse mar. É isso aí. Isso aí. A gente fala que as empresas que fizerem uso de IA, elas vão ter Você tem que vantagem começar frente a às compreender, outras. você tem que começar a entender, né? Isso, a gente fala molhar o pé. Você não precisa falar assim, ai meu Deus, é muito complexo. Cara, molha o pé, faz alguma coisinha ali, conforme o tempo vai A passando, nossa vida você vai é feita entendendo. de tentativas, erros e acertos. Olha aí. Quanto mais eu tento, mais eu vou errar, mas mais eu vou acertar. Né? É isso Show de aí. bola. É, Cara, fantástico demais. Vocês entenderam, né, que meta não é só sobre números, meta é sobre o que você quer para a sua empresa, o que você quer para a sua vida, o que você quer para sua equipe também. E meta é ação, né, meu amigo? Não adianta você botar a meta no papel e não fazer nada, ficar esperando, ela não vai cair do céu, né? tem que ter a meta e o plano de ação, né? Fazer como diz acho que é uma frase de Silvio Santos, né? Nosso legado aí que ele deixou. 10% de inspiração, né? E 90% de suor, né? Eu esqueci a palavra Transpiração. exata. Transpiração. Transpiração. 10% de inspiração e 90% de transpiração, ou seja, mão na massa. Tem que ter planejamento? Tem. Mas tem que ter muita execução. Eu já vi muita gente que não planeja nada, que não tem nada, mas trabalha tanto Que o negócio consegue. Tem, dá certo Tá também. certo. Dá Porque, certo também. agora, se ele planejasse, Talvez ele seria teria um 3 resultado vezes muito maior. né?
mas dá certo. Agora tem que trabalhar muito. Agora, dificilmente eu vejo quem planeja muito Isso, eu não ia trabalhar falar nada dá certo. Eu ia falar agora. Por outro lado, quem planeja muito e não executa, não tem esse resultado. Ou seja, na dúvida, executa. Executa, começa a executar que as coisas acontecem. Tem outra frase também que eu gosto, que é muito famosa, que fala o seguinte, que nada resiste a muito esforço, né? Nada resiste a muito esforço. Se você é uma pessoa muito esforçada, Nem a pedra. mesmo você... Água nem a mole e pedra. pedra dura, tanto bate até que fura. Porra, a água é o negócio, acho que mais mole que a gente conhece aí, né? Quebrar uma pedra. Então, assim, nada resiste a quem tem esforço, quem é esforçado. Se uma pessoa é esforçada, ela não precisa ter experiência, ela consegue. Determinação, né? Muito bacana. Ou seja, só pra saber, a gente tá com quanto tempo de live de podcast? Ah, beleza. Mais ou menos 1h30. Que horas são agora? Meio-dia em ponto. Meio-dia já? Hora do- Ô Venil, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente trabalhou junto, né? Sim. Essa empresa você trabalhou, então foi lá que conheci e comecei a admirar você muito. E eu vi que você elaborava as metas lá e você tinha um plano assim, de como que elaborava. Eu ficava muito curioso, como que você fazia, né? Você analisava os números anteriores e aí você fazia uma projeção, você sentava com a diretoria e falava, não, esse ano a gente vai crescer tanto. Como que você fazia lá, que eu achava bem curioso. Eu acredito que você deve fazer assim também na sua empresa, né? Como que é o processo que você define as suas metas, né? Mais se tratando de crescimento para o ano. A primeira coisa, você analisa o cenário da sua empresa. Se a sua empresa ela tem condição de absorver um crescimento. Porque, de repente, como é que está seu caixa financeiro? Como é que está seu fluxo? Show. Como é que está as suas operações internas? Na minha empresa atual, eu abri mão durante um ano de não provocar um crescimento que eu gostaria de ser muito conservador para poder organizar o meu interno, os meus processos. Entendi. Para que no próximo ano eu pudesse dar um passo maior com mais segurança, né? Então, a primeira coisa é analisar o seu cenário. O meu cenário atual é fazer uma análise SWOT, né? Show. Vou ver como é que tá aqui minhas forças, minhas fraquezas, como é que tá a minha situação. Segunda coisa, eu vou analisar o histórico, né? Quanto é que eu vendi no período anterior, né? A médio prazo e a longo prazo. Como é que foi o meu mês anterior, como é que foi o meu ano anterior e meu outro ano, né? Segundo, eu vou olhar quem são as pessoas que vão executar as minhas metas. Se são pessoas mais arrojadas, se não são, se aquela pessoa ela tem condição de executar aquela meta que eu vou dar para ela ou não. Né? Eu também tenho que ponderar o executor também. Tem que analisar o executor. Então, porque tem pessoas que aguentam fardo maior do que outras. Entendi. Né? Show. Não se diz lá na Bíblia, lá, Deus não dá dá o frio de acordo com o cobertor. Então, você também tem que dar uma meta de acordo com o que o cara aguenta. Né? Segundo, você vai analisar quem são os seus clientes, seu público-alvo. O seu público-alvo tem condição de absorver essa meta em qual percentual? Né? Então, quando você faz, aí você olha a sua capacidade técnica também, ferramental. Você tem capacidade de suprir isso. E principalmente a financeira. Principalmente a financeira. Depois que você faz tudo isso, aí você distribui, né? Você distribui essa meta para no meu caso, para cada pessoa, para cada região, né? Se for numa loja de confecção, por exemplo, distribui para cada vendedor. De repente, você tem um vendedor mais esperto, dá uma meta maior e valoriza ele também maior. Se tem um que vende 50 e um vende 100, o que vende 100 tem que ganhar o dobro do que o que vende 50. Sim, sim. Né? Porque Exatamente. ele entregou mais. Tudo bem que o fixo dele, o salário fixo seja igual. Mas a parte comissão, extra, a comissão, variável, né? é variável. O variável tem que ser o dobro. Tem que ser Variável, eu já falo o nome, é variável. Vai pro resultado. Tem que ser variável. E eu, como vendedor, eu sou defensor de qualquer vendedor. Uma coisa Né? que... Porque assim, é uma profissão que eu acho que... eu não tenho palavras para te explicar. O tanto que eu sou vidrado pela profissão de vendedor. Legal. Né? Então, você tem a questão da meta, e todo vendedor que se preze, que não gosta de meta, deveria deixar de ser vendedor. Porque está estragando a Tá na classe profissão do errada. vendedor. Tá na profissão errada. O vendedor tem que ter meta. E às vezes o cara vive ali infeliz, cara, trabalhando Então, naquele negócio. Aí, por exemplo, eu já fiz meta que em algum momento o chefe, a diretoria, falava assim, essa meta não tem condição de chegar na meta dessa. Não. Né? E uma bela vez eu citei a seguinte frase, senhor, não sabe o que dizes, né? No sentido de acredita na gente e esquece o resto. Porque às vezes você tem que dar uma se o seu financeiro aguentar, dá uma de doido mesmo e parte pra cima. Né? Meta é isso, acreditar. Agora você tem que acreditar e fazer. Nós estamos em Caculé.
vai pra rede social, vai fazer propaganda, bota as meninas ali no sinal entregando no panfletinho, vai dar um jeito de sua meta vir. O cliente tá aí esperando você. Só falta você ir em busca dele. O cara que vende banana, que vende você chega na feira de sexta-feira à noite. Você passa todas as barracas, toda sexta-feira, todo dia igual. O dia que aparecer um cara que faz uma barraquinha mais bonitinha, que bota uma fantasia de Homem-Aranha, que faz não sei o quê, que chama atenção lá, vai vender mais daquele Vai vender dia. mais, né? Eu, como camelô, aprendi uma coisa. Eu trabalho nas feiras de Urandi, nas feiras de Guanambi. Eu aprendi uma coisa. O camelô que grita mais, vende mais. Né? Quem grita mais, vende mais. É isso aí. Então, às vezes o cara abre a loja dele, passa o dia todo, depois que a meta chega, você não bota nenhum cartaz na vitrine. Não faz nada, né? Eu acho que a gente pode traduzir isso também para a importância da qualidade no atendimento, né? Porque às vezes o vendedor, a pessoa coloca um colaborador, que é uma pessoa muito boa, né, normalmente, mas ela é acanhada, ela não é muito comunicativa, né? Ela não consegue dialogar bem com o cliente. Essa pessoa, ela vai ter uma performance abaixo do esperado. Agora você coloca por outro lado uma pessoa, às vezes ela não tem nem muito conhecimento do produto, mas é uma pessoa comunicativa, fala bem, gosta de conversar com o cliente, ela busca entender ali a dor do cliente, eu acredito que essa pessoa vai ter muito mais resultado. Mas eu posso dar um recado, não para o empresário, mas para o colaborador vendedor? Sim. Pode, sim, deve. Aprenda a Deve. ser vendedor. Fica esperando que o dono da loja, que o dono do comércio, ensina ele a ser vendedor. Entra numa loja de sapato na cidade hoje, aí vem um fantasma atrás de você e fica assim, quer alguma coisa? Um dia deu vontade de responder assim, Eu passei. não, eu entrei aqui simplesmente porque eu queria tomar um café, mas agora eu percebi que aqui é loja de sapato. Pô, né? Aprende os 5 passos da venda. Abordagem, levantamento de necessidade, empatia, né? Fechamento da venda. Aprenda isso. Aí você compra um sapato, aí pergunta lá, você quer um sapato pro senhor? Não, filho, eu queria comprar um sapato para dar, um tênis para dar de presente para minha esposa. Uhum. Ah, aí não pergunta, mas sua esposa quer esse tênis pra quê? É pra caminhada? É pra corrida? É pra ir pra academia? Pra poder lhe oferecer o produto certo. Aí você compra o tênis, não lhe pergunta se quer a meia. A venda agregada, né? Aí fica lá. Aumentar o ticket. E aí o senhor vai levar? O senhor quer? Aí você pede um Não desconto. quer mais nada, não? Aí quando você pede um desconto, a pessoa fala assim, tem que ver com a gerente. Pô, cria um diálogo de mostrar que o produto pode ou não pode dar um desconto por isso, por aquilo. Ou faz você levar aproveita isso para vender mais, fala assim, ó, aproveita. vamos levar mais alguma coisa aqui, mais tal coisa, que aí eu vejo se eu consigo um desconto melhor para Vou você. conseguir 10% aqui se você me ajudar também, me levar esse produto que tá na promoção. Ó, tem um tênis para você também. E vamos lá, como é que sua esposa vai caminhar sozinha? E você, e seu tênis, né? Então a gente divide no cartão, a gente vai, cria opções. Mas aí a pessoa fica igual, se o senhor precisar de alguma coisa, você me chama, viu que eu tô ali. Engraçado. Já entrei em loja aqui, que você fica sentado, você fica caminhando na loja, entra e sai e ninguém lhe atende. Né? Aí reclama que não bate a meta. Quer ver outra coisa que me deixa pé da vida? Se você entrar de bermudinha, de sandalinha havaiana, ninguém lhe dá atenção na loja. Complicado, né? Agora, se você chegar de terno e gravata, vem 3 vendedores lhe atender. Vendedor, aprenda uma coisa. Dinheiro não escolhe veste, não. Então é por isso Dinheiro não que... escolhe bolso, não. Então é por isso que poucas lojas me atendem bem aqui, que eu só de Não. roupa Ó, simples. você tem que entender que todo mundo que entra na sua loja é um consumidor potencial. Exatamente. Não importa a forma dele se vestir, se ele é o cara que tem 100 mil no bolso, ou se ele é o cara que tem 1.000. É um cliente. E cliente é cliente, independente da classe social. Atenda bem. Muitas vezes as pessoas que são ricas mesmo, de dinheiro financeiramente, às vezes elas nem gostam de demonstrar, elas vivem de forma simples, mas se ela chegar na tua loja lá, ela pode comprar muito bem na sua mão se você atender bem. Você deu um exemplo aí da loja, essa semana aconteceu isso comigo. Eu entrei na loja, eu queria comprar um tênis, e aí veio o vendedor e só perguntou, se você quiser escolher um, eu tô aqui, qualquer coisa você me fala. Eu fiquei olhando, aí eu fui... Escolhi 2 modelos, ó, tem meu número. Esse cara aí não gosta de ser vendedor, não. Ele tá na profissão errada. Não, ele Eu não acho gosta de que ganhar tá. dinheiro. Ele tá ali por acaso. Ele nem gosta de ganhar Tá dinheiro. ali por acaso, esperando aparecer outra oportunidade em outra empresa, em outra função. Eu peguei 2 modelos, ó, tem esse número. Ele foi lá, demorou, voltou, ó, só achei um. Eu dei 2 modelos. E eu trabalhei na loja de calçados, né? E aí o dono, que era o da Dream Modas, ele sempre falava, quando um cliente pedisse pra gente olhar se tem um modelo, Já traz um já monte. traz já traz vários, tá? Mais ou menos daquele do gosto mesmo ali. número. Então a gente traz aquele que, se não tiver aquele que ele pediu,
a gente trazia e lá a gente já oferecia ele. Márcio, e cliente e vendedor tem que aprender uma coisa: fazer pergunta. Exatamente, ele não O me vendedor perguntou quer nada. vender mudo. É. Ele tem que aprender a fazer pergunta. Como é que eu vou Ou seja, descobrir o que é que o meu cliente quer? quer. Como é que eu vou descobrir qual é a necessidade do meu cliente? Porque não se vende produto. Tu compra uma geladeira? Tu não compra uma geladeira. Tu compra o sabor de um suco gelado, de uma água gelada, da sua fruta conservada. Então o cara tem que entender qual é a sua necessidade para atingir sua dor. Exatamente. Aí fica lá. Você quer isso? Você quer aquilo? Você quer o quê? Às vezes você entra numa loja e nem sabe o que você quer. Você só quer resolver um problema. Uhum. Né? Então, qual é o produto que vai resolver o meu problema? E aí eu reforço também a importância da pessoa, eu falei sobre a importância da comunicação, mas conhecer o produto também. Aconteceu um caso comigo aqui, eu precisei comprar um ar-condicionado, eu visitei algumas empresas aqui na cidade, e como era o meu primeiro ar-condicionado, eu não sabia muita coisa. E quando você vai a um produto hoje, uma geladeira, por exemplo, ou um ar-condicionado, é tanta funcionalidade que você fica perdido. Sim. Aí você vai perguntar ao vendedor, o vendedor também sabe menos que você. É. Aí você vai no Google ali, pesquisa e fica informado. Entendeu? Então assim... Mas aí você entra na loja... E a criatura tá lá no fundo da loja no WhatsApp, falando com o namorado, né? Tá lá no fundo da loja, curtindo a fotinha da amiga no Instagram. Verdade. Poderia estar no site do fabricante pesquisando a respeito do ar-condicionado para vender 2, 3A a mais no mês, ganhar uma comissãozinha maior e ter uma vida mais confortável. Aí depois bota a culpa em quem? No governo ou no patrão. Uma coisa interessante sobre a questão de redes sociais hoje em dia, né? Saiu uma pesquisa, eu até fiz um levantamento, o brasileiro ele gasta em média 3 horas e alguma coisa por dia nas redes sociais. É muito tempo, se você for parar pra pensar, em média, né? E muitas vezes o pessoal fica ali, por exemplo, Instagram, eu não falo nem de TikTok, TikTok é conteúdo, tem muito conteúdo bom, mas a maioria do conteúdo que realmente é assistido é conteúdo besta. Uhum. Né? Vídeo de trem que não faz sentido, só pra galera dar risada, né? E o Instagram ainda tem algumas coisas interessantes, né? E eu vejo muito assim, pelo que eu observo, o pessoal segue muita gente, ou são os influencers da vida, né? O influencer, ele influencia mesmo a pessoa, só que assim... E quem é que você tá deixando se influenciar você? Influenciado. E a pessoa fica muito tempo na rede social, vendo um influencer lá, tendo uma vida legal, desejando aquilo, que às vezes reclamando, é aquela vida, às vezes ali é só às vezes maquiagem. É maquiagem. E aí reclama da vida dela, deseja ter algo melhor. Mas não faz nada por isso. Certo? Aí gasta 3 horas na rede social, certo? Algo que poderia ali tá fazendo ali, estudando, por exemplo, né? Exatamente. Fazendo um curso de venda, você falou aí há 5 o quê? Os 5 passos da venda. 5 passos da venda. Meu amigo, se tu for no YouTube e descobrir assim, e pesquisar lá, ó, como vender mais, ou 5 passos da venda, o que vai aparecer de conteúdo de vídeo gratuito, sim, gratuito pra você aprender, não tá escrito. Mas não, passa aí 3 horas na rede social que você vai ser feliz demais desse jeito. É isso né? aí. Então, assim, para finalizar essa parte aqui da importância de você se preparar, se você é um colaborador, tá numa empresa, independente, a gente aqui sempre fala uma coisa também, Venilton, que aqui na Sesmais só existem 2 setores, que é o setor de vendas, né? Márcio, eu gosto muito disso, é uma frase que eu aprendi a gostar também. O setor de vendas e o setor para vendas. Então, assim, o motor, né, a matriz ali de uma empresa é vendas. Se você, por exemplo, aqui a gente trabalha com desenvolvimento de software. Para que a gente desenvolve o software? Para o cliente usar. Mas beleza, para o cliente usar a gente tem que vender. Então, o desenvolvimento de software, ele tem que fazer o produto pensando em vender mais. Vender aquele produto. E muito assim é na empresa também. Por exemplo, uma loja de imóveis. Ela vai ter que montar o móvel lá de uma forma que o cliente fique satisfeito, porque aquilo ali vai ajudar o cliente a voltar e comprar. Então, assim, todos os colaboradores hoje, em qualquer setor, em qualquer negócio, em qualquer cargo, tem que pensar melhor, né, e aprender a gostar de vendas, porque a venda da empresa, independente se você é vendedor direto ou não, venda sadia, vai gerar resultado. Porque não adianta só vender, não. Você tem que vender uma empurrar, venda, né, o negócio. Tem que ter uma venda com lucratividade. Sim. Entendi. Porque tem muito empresário aí que tem vergonha de falar que quer lucro. É duro, né? Né? Pois é. E aí, complementando, se você é um colaborador, busca aprimorar seus conhecimentos, seja na área de vendas, ou seja na área que você trabalha, porque isso vai impactar também nas vendas. Se você acredita que a sua empresa não está tendo um crescimento, acredite, você também é responsável por isso. Você também consegue mudar essa história, né? Se você já tentou fazer isso,
dentro da empresa, beleza, você fez seu papel. Mas se você já está pensando em sair, sem ter sentado e conversado com o seu chefe aí, seu diretor, então você ainda não fez o que poderia ter feito, o melhor que você poderia ter feito. E se você é um dono de empresa, né, que tá reclamando aí que a crise tá batendo na sua porta, tá batendo mesmo na porta da sua empresa, porque você não está se preparando, ok? Enquanto, independente da época que a gente tá, enquanto você tá reclamando, eu tenho certeza que tem uma outra empresa no mesmo setor que o seu, provavelmente numa região muito próxima a você, prosperando muito. Então, assim, às vezes é porque você tá só acomodado, beleza? Você precisa buscar conhecimento, motivar a equipe, né? Você falou aqui muito bem. Eu vejo muita empresa também reclamando do funcionário, mas às vezes paga mal, né? Existe a realidade. Às vezes o financeiro ele nem é o mais importante. Se você fizer qualquer pesquisa, Paga mal, trata mal. Você vai ver que o financeiro ele sempre está do terceiro ponto para baixo. Aí, né? Acho que é um ambiente de trabalho. Tem né? outras coisas mais importantes do que o financeiro. Né? Legal. Então, quando você fala de crise aí, tem aquela frasezinha que eu gosto muito, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso aí. Aí você quer ficar de qual lado? Do lado que compra lenço ou do lado que vende lenço? Eu vou até contar uma história, você falou isso aí, né? Um empresário, nós já trabalhamos pra ele, não vou falar o nome. Uma vez ele tava em uma conversa com o pessoal e tava falando sobre política, né? E o pessoal defendendo um lado do governo e ele criticando. E aí a pessoa chegou e falou pra ele: você tá aí criticando o governo, você ganhou muito dinheiro no governo dele. Ele falou: meu amigo, eu vou ganhar dinheiro no governo dele. Eu ganhei no governo anterior, vou ganhar no próximo, enquanto tiver governo no Brasil, eu vou ganhar dinheiro. Enquanto alguns vão reclamar, eu vou vender. Eu vou vender lenço. Né? Ele falou isso aí, igual você falou, vender lenço. Então, e hoje a Agora empresa, tem que né? A gente sabe, É a questão gigante. do protagonismo, né? É buscar É a forma que você vê. É, ser autorresponsável. Às vezes, quando todo mundo tá vendo crise, você tá vendo oportunidade. Exatamente. É 2025, por exemplo, é um ano desafiador. Muito desafiador. E tem muita gente que vai ficar milionária esse ano. Tem muita gente. Eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa assim que é pura verdade. O dinheiro não vai diminuir em 2025. Ele vai mudar de mão. Vai mudar de mão. Né? Ele vai sair de uma mão e vai para outra mão. E aí? Vai Você ser a você sua? quer que assim, a sua mão vai ser a que vai fazer o dinheiro sair da sua mão? Ou vai ser a mão que vai receber o dinheiro que vem da mão de outro? Em época de crise, o dinheiro muda de mão, né? Muda de mão. Muito bom. É isso aí, galera. A gente já caminhando já para finalização aqui, Vinilton. Para a galera aí que ainda tá abrindo negócio agora ou que ainda não começou a trabalhar de metas, qual dica que se daria para a pessoa começar a trabalhar tanto nessa parte de definição de metas, já falou um pouquinho, mas só para a gente reforçar, e também para ela conseguir ali engajar os vendedores. Você já falou, mas só para a gente sintetizar aqui para a galera conseguir aplicar já no dia a dia, sair aplicando amanhã, por exemplo. A primeira coisa é acreditar. Boa. Porque como é que você vai fazer a sua equipe acreditar em uma meta que talvez nem você mesmo acredita? Cara, Né? tenho certeza lição, que muita hein? gente vai se doer aí agora. viu? A primeira coisa é você acreditar. Se você acreditou naquele projeto seu, a sua equipe com certeza vai estar mais aberta a acreditar. Né? E chamar a equipe e mostrar a importância que ela tem naquele. Não mostrar só os números, né? Mostrar a importância dela naquele papel. Porque de repente um vai e o outro não vai. Tem que mostrar. Ó, se você não fizer isso, você vai prejudicar o grupo. É um time. Que adianta você ter lá no Vasco, no Flamengo, o melhor jogador, mas se o time não ajuda a bola a chegar na pequena área pro cara chutar, né? Então todo mundo tem que estar engajado no objetivo. E eu acredito mais na meta quando o cara ele participa dela, né? Quando ele entende que ela é possível. Maravilha. Você já teve na história aí da Frota, caso possa compartilhar alguma situação de meta assim, que você fala assim, cara, a gente ficou por um fio ali, a gente conseguiu, a gente mudou um passo ali na hora e fez a equipe conseguir bater a meta, alguma história assim interessante que você lembra aí na hora aí? A gente faz isso todo mês. Todo mês. Né? Eita, coisa boa. A empresa ficou dinâmica. Já aconteceu da gente não bater o objetivo? Já aconteceu. E aí você fala assim, de quem foi a culpa? A responsabilidade foi minha. Porque no momento que eu permiti, ou no momento que eu não enxerguei, que alguma daquelas pessoas fundamentais, ou daqueles processos fundamentais, ou daquelas ferramentas fundamentais para que a meta chegasse, e eu fiz vista grossa, ou permiti que aquilo não acontecesse, a responsabilidade foi minha. Foi sua. Né? Muito legal. E o que eu vejo por aí é que muitas pessoas jogam a culpa no outro. Terceiro, Né? né? Então a responsabilidade foi minha. Mas
graças a Deus, a nossa fé, o empenho e a nossa equipe maravilhosa, né? Que a nossa equipe de vendas é fantástica. Graças a eles e a nossa equipe interna de base, nós temos muito mais metas a comemorar do que a reclamar, né? A se lamuriar pelo não alcance dela. Mas mesmo aquela meta que você não bate, você tem que tirar dela um aprendizado para que a próxima você consiga superar, né? Isso é as perguntas que eu ia fazer. Primeiro é o seguinte, como você lida quando acontece de não bater a meta? E a outra pergunta é, meta tem que ser comemorada? Meta tem que ser comemorada. Meta tem que ser comemorada. É isso aí. E se você não a alcançou, não se desanime, não. Use como uma faculdade que você pagou cara. Estude onde foi seu erro. Aprendizado, né? O Brasil tem muita cultura de que eu percebo o seguinte, que errar é como se fosse um fracasso da vida. E quando você vai para um lugar lá fora, por exemplo, Estados Unidos, eu pego porque eu vejo muitos exemplos, lá quando um investidor vai investir no negócio, se o cara já quebrou pelo menos umas 2 vezes, ele já começa a interessar mais. Porque sabe que o cara passou pela experiência, errou e tá corrigindo ali e aprendendo. No Brasil, se você fecha um negócio, né? Se você abrir um negócio e não deu certo e fecha, nossa senhora. A sensação, não só por causa da sensação individual, mas também a questão da cultura do Brasil, faz você parecer que você é um fracassado da vida. E não é assim, gente. Errar é uma forma de você chegar onde você quer, porque você errando, você descobre o que não funciona e passa a testar outra coisa. Você não pode errar todo dia, né? Na mesma coisa, Na mesma coisa, que aí já não vamos usar aquela palavrinha do Uriudo, né? Você errar a mesma coisa constantemente, aí você não tá usando como aprendizado. Sim. Mas, por exemplo, Thomas Edison, né? Dizem por aí que ele errou a lâmpada 2.000 vezes. E ele falou que não errou. Ele falou que ele não errou, que ele estava no processo evolutivo para chegar ao resultado final, que foi o acendimento definitivo da lâmpada. Exatamente. E assim ele descobriu 1000 maneiras de como não se fazer uma lâmpada. Então, você corrigiu bem aí, você disse muito bem. Então, às vezes a gente tem que entender, e não pode estar todo dia também errando é a mesma coisa. Né? Outro erro que eu acho que as pessoas cometem muito, elas persistem em Acomoda com algo o erro. que não tá dando certo, e aí ela acha, eu vou fazer até dar certo. Se você não tá mexendo, fazendo um ajuste, por mais que seja um pequeno ajuste todos os dias, vai continuar errando. É o que você bem falou. Maravilha. Agora, por que meta tem que ser comemorada? Fala pra gente. Ó, você imagina só o aniversário de casamento seu com sua esposa. Se você se esquece do dia do aniversário de casamento, ela lhe crucifica. Maria, apanha. Agora você comemora, ela vai se sentir mais amada. Né? E ela vai ficar com vontade de fazer mais um ano. Então, a meta é a mesma coisa. Eu comparo a meta dessa mesma maneira. Então, o meu corpo, o meu ser, ele tem que entender que valeu a pena. Valeu a pena o meu esforço. Né? Então, eu tenho que ter a comemoração. Show de bola. Eu pedi pra você dar uma ênfase nisso aí, Venildo, porque é uma coisa assim... E a gente erra, eu também erro. Nem sempre eu comemoro, tá? Uhum. Eu tenho uma mania de achar que a meta foi simplesmente a obrigação que eu tinha que cumpri-la. Era obrigação. Uhum. Mas eu também entendo que muitas pessoas sentem a necessidade de comemorar, né? Da comemoração. Gerenciamento de pessoas. Eu falei isso porque eu percebo, olhando assim, acompanhando algumas empresas, que elas não têm o costume de comemorar isso. Quando não bate, meu Deus, é uma derrota. E quando consegue cumprir, não comemora. Aqui na Sismais, a gente criou até algumas culturas, né? A gente soltou até foguete, eu vi que vocês fazem isso lá também, então eu percebo que vocês comemoram muito metas. A gente pegou o hábito de comemorar bastante aqui também, não só comemorar, mas premiar também a equipe, né? Não só os vendedores, a gente acaba achando forma de premiar também os demais colaboradores, e a gente percebe a motivação que dá quando a pessoa bate uma meta. Ela entra no próximo mês muito mais motivada. Então, pessoal, às vezes fala assim, Michael, minha empresa é pequena, eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa grande. Cara, comemorar a meta, às vezes a energia não é gastar dinheiro. Uma caixa de foguete, eu não sei nem quanto é que custa os negócios. Solta uma caixa de foguete aí. Além de você deixar a galera... Dá um grito e bate palma. Dá um grito e bate palma. Faz um café especial. E mesmo que gere um desconforto inicial, né? As primeiras vezes você vai sentir um desconforto. Fala assim, ai meu Deus do céu, eu tenho vergonha. Mas que vergonha o quê? Você quer fazer a sua empresa crescer? Larga a vergonha lá em casa e na empresa aí seja uma pessoa que vai atrás e tem sangue no olho. Então, assim, não precisa nem gastar dinheiro. É a questão da energia, né? A energia de comemorar, de mostrar pro time que a galera tá conseguindo, que você tá ali acreditando neles. Cara, essas coisas mudam o jogo.
energia é muito importante também dentro do ambiente de negócio. Aqui no escritório, a gente fez um pequeno investimento aqui, a gente comprou uma Alexa, a gente fez um sorteio ano passado, né, para alguns clientes que fizeram uma campanha, e a gente falou assim, poxa, aí quando a Alexa chegou, a gente testou, aí a gente falou, vamos comprar uma Alexa e botar aqui de manhã, aí a gente chega de manhã, já coloca uma música animada, porque às vezes a gente chegava todo mundo de manhã, né? E ficava aquele silêncio. Aí agora a gente chega, coloca a Alexa pra tocar e a música já muda a energia do ambiente. Então, assim, se isso aí já faz uma diferença, imagine você comemorar uma meta de um jeito legal, né? Beleza? Façam isso. Muito bom. Caminhando aqui agora para finalização, pessoal. Planejamento, né? Eu acho que é algo que fica. A gente for resumir aqui as importâncias da meta, né, Evanilton? Criar um objetivo, então a meta não é só um número, ela é um caminho, né? Pra gente fazer algo melhor. Eu acho que você quebrar essa meta, você falou também a importância de você pegar o valor, dividir entre a equipe, ver ali quem você acha que consegue vender um pouco mais, de repente botar a meta um pouco maior. Isso não é uma injustiça, pelo contrário. Né? Isso é você dar um mérito para a pessoa. Se a pessoa consegue vender mais, você bota uma meta maior, mas ela também vai ganhar mais. E a meta também ela se resume naquela situação, né? Se você não sabe para onde é que você vai, qualquer caminho lhe será favorável. Bem falado. Né? E como todo caminho, você encontra pelos percursos pedras, espinhos, buracos, né? Não vai ser mil maravilhas. Então, meta para mim se resume nessa frase. Eu acho que você falou, eu ia até te perguntar, né? Qual recomendação você dá? Porque assim, eu vejo que culturalmente no Brasil as pequenas empresas elas não têm essa cultura de definir meta e objetivo, elas vão ali vendendo, vão levando a vida. O que sobrar na conta do banco. Ela deveria deveria ter uma meta para 10 anos. 10 anos. No dia que você abre a sua empresa, você tem que fazer uma meta para 10 anos. O que é que você quer? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Show. Né? Maravilha. Vai ter momentos que você tem que reavaliar, acelerar ou frear? Vai. Né? Mas você tem que ter um caminho onde é que você quer chegar. Maravilha. Legal. Ô, Venilton, conta pra gente aqui, você passou por várias jornadas aí ao longo da sua vida, imagino que você, em certos momentos, teve que tomar decisões difíceis e outras que não foram tão difíceis, mas foram transformadoras. Então são duas perguntas aí, se você não conseguir responder as duas, que tem uma que é mais difícil de pensar do que na prática. A primeira é o seguinte: qual foi a decisão mais simples, mas ao mesmo tempo mais transformadora que você já tomou em algum momento na sua jornada? Uma decisão fala assim, poxa, foi uma decisão que eu tomei ali simples, eu pensei e decidi, não sabia e acabou tendo um impacto gigante lá na frente na minha jornada. Me mudar de Caeté para Cacolé. Olha aí. Que legal, cara. Show, hein? Uma decisão simples, uma decisão complexa, porque moleque recém-casado, filho pequeno, esposa fazendo faculdade na cidade de lá ainda. Minha esposa tinha 19 anos. Então, mas ao mesmo tempo, essa virada de chave, ela proporcionou também uma grande mudança na minha vida. Show de Que bola. bom. Maravilha, cara. Legal. A outra pergunta, eu acho que você respondeu em uma só, as duas. A outra é, qual foi agora a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida, que depois que você tomou ela, sua vida se tornou mais simples? A decisão mais difícil que eu tive foi trocar de trabalho. Porque eu estava em uma empresa e um trabalho que eu gostava muito de fazer, e eu tive uma decisão de... Não vou dizer sair para empreender, porque eu já empreendia com o CNPJ do outro. Sim, sim. Né? Mas de sair para tentar o meu próprio negócio. Então, legal. No primeiro momento, não foi uma transição para se transformar mais simples, não. Foi para se transformar mais complexa. Primeiro veio a tempestade para vir depois a calmaria. Pronto, isso aí. Mas depois... Depois sua vida ficou mais simples por causa disso aí. Exatamente. É legal, cara. Muito bom mesmo. Bom, então, pessoal, a gente tá caminhando aqui. Márcio, alguma pergunta que você gostaria de fazer ainda? Não, alguma só consideração? agradecer aqui. Venilton, alguma coisa a considerar? Alguma coisa que você gostaria de falar pro público aí que quer começar a definir suas metas, né? Apesar que a gente já respondeu bastante pergunta, que eu acho que a galera vai gostar bastante. Eu acho que, primeiro, agradecer vocês pelo convite. Segundo, agradecer o público que está lá assistindo, nos vendo. E como dica, não sei se eu posso estar dando, se essas dicas são valiosas. Eu estou só refletir para vocês aquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Tá ótimo. Essa é a minha vida. Mas, assim, não se preocupe com o que os outros vão achar de você, não.
acredite em você, planeje-se, né? Faça um bom fluxo de caixa. O fluxo de E caixa parte é pra muito cima. importante, né? Eu bato muito essa questão do fluxo de caixa porque ele é essencial. Eu até tenho um empresário que eu acompanho muito, que é Flávio Augusto, né? Ele fala muito assim que fluxo de caixa, faturamento é bom, né? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, e fluxo de caixa é rei. É isso aí. Porque empresas podem até sobreviver algum tempo sem lucro, mas sem fluxo de caixa não sobrevive Exatamente. nada, nem um mês. Isso aí. Como é que é, Márcio? Vendas. Vendas é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. É isso aí. É isso aí. Então, a empresa que tem fluxo Maravilha. de caixa tem tudo, né? Eu tenho um grande amigo que é o Marcos e ele fala em outras palavras, mas isso aí. Isso aí. Legal. Show de bola. Legal. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Pode Simplificar, né? Tentamos trazer dicas aqui para você já aplicar na prática. Vocês viram que o número, ou o nome meta não é só número, né? São pessoas, são metas, são sonhos que você começa a viabilizar eles através de metas dentro da empresa. Seja você um colaborador, seja você um dono de um negócio, trabalhe nisso, passe a gostar mais disso, tá bom? Se você gostou do episódio, dá um joinha, já inscreve aí no canal. Pesquisa aí, Frota Distribuidora, qual que é o nome do site? www.frotadistribuidora.com.br Pronto, Tá aí na Frota descrição, né? Distribuidora.com.br. www.tintastropicalcolor.com.br. Pronto, acho que se Tropical pesquisar também no Instagram, tem redes sociais das duas, né? www.tropicalcolor.com.br. Tem Instagram das duas? Tem Instagram das duas. Pronto, o pessoal usa muito Instagram, A gente né? vai Vai no colocar na Instagram e descrição aí pesquisa. também, né? Frota Distribuidora E Tropical Color Caculé. Tropical Color Caculé. A gente vai colocar também na descrição do episódio aí para você quiser acessar e conhecer um pouquinho mais da história, ver de perto aí a história incrível que ele já contou um pedacinho pra gente, mas eu tenho certeza que tem bastante coisa também que já aconteceu, que tá acontecendo lá dentro. Se você acredita que tem alguém que você conhece, seja seu funcionário, seu amigo, que precisa entender melhor sobre metas, precisa ouvir um pouquinho do que a gente falou aqui, compartilha esse vídeo com alguém, manda para essa pessoa, fala para ela aprender aí, para ela melhorar a vida dela com as metas que a gente está ensinando aqui a fazer, né? E muito obrigado, Venilton, foi um prazer enorme. Eu acho que eu tive uma aula muito grande, o público deve adorar demais esse podcast. Eu Tá. aprendi muito mais com vocês aqui hoje. Oh, que isso, cara. né? A Você- honra foi nossa As de te suas receber. perguntas, as suas interações contribuíram bastante. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer assim, quando alguém leva uma informação e guarda ela consigo, ela é apenas uma informação. Mas quando você compartilha e recebe também de outra, passa a ser duas informações, né? Olha aí, Isso é que verdade. legal, cara. Que legal. Benilton, muito obrigado, né? Espero você poder vir outras vezes, que Já sinta-se você falou, convidado, foi viu? uma aula muito Teremos. grande, Teremos. né? Então eu acho que você tem muita coisa Tem aí pra muito agregar, assunto que dá pra ajudar aí. falar, trazer de experiência, né? Tranquilo, amigos. Obrigado. Muito Obrigado obrigado. ao público. Então Dá um valeu, joinha, viu? valeu pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.